Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, Jornada em Hogwarts. Capítulo 351. Kim subiu no expresso de Hogwarts. O teto preto ventava, fazendo as roupas e os cabelos de Kim esvoaçarem para trás e dificultando seu equilíbrio. Ele estalou os dedos, e os ventos neutralizaram o ataque contra ele. Os comensais da morte voavam acima do trem, como mosquitos irritantes zumbindo. Feitiços caíam do céu em direção ao trem, mas feitiços de escudo disparavam e interceptavam os ataques. Kim observou uma corda ser disparada na lateral do vagão seguinte, e um auror subiu no teto, assim como ele. Kim se acalmou e se concentrou mais em sua invisibilidade. Ele não queria ser descoberto como aconteceu durante o transporte para Azkaban. Ao contrário daquela vez, ele não estava mascarado. Da mesma forma, vários aurores subiram nos tetos, e a discussão imediatamente se acirrou quando os aurores começaram a atacar enquanto protegiam o trem. Kim permaneceu onde estava. Ele não faria nenhum movimento se o trem não estivesse em perigo explícito, e pelo visto, os aurores estavam fazendo um bom trabalho protegendo o trem. Devo abater alguns deles? Ele ainda se perguntava, olhando entre os comensais da morte e os aurores. Depois de pensar um pouco, decidiu não fazer nada, mas quando estava prestes a encerrar a consulta, seus olhos avistaram um comensal da morte desmascarado voando entre os mascarados. Comensais da morte desmascarados, aqueles entre a patente do Lorde das Trevas, que não se importavam que suas identidades fossem reveladas enquanto cumpriam seus deveres como comensais da morte, eles eram aqueles que haviam sido libertados de Azkaban, que sabiam que mostrar seus rostos não faria diferença, portanto escondê-los não trazia nenhum valor. Bartolomeu Crouch Jr. murmurou que enquanto seus olhos seguiam o culpado de parricídio. Não posso deixar essa oportunidade escapar, posso? Bartolomeu Barto Crouch Jr. era um comensal da morte do Círculo Interno, um fanático aliás. Não era segredo que ele venerava a terra que Voldemort pisava e, portanto, não tinha medo de seguir cada palavra dita por seu mestre. E ele tinha a reputação de ser louco da cabeça, apaixonado por destruição e caos. Que olhou para os aurores antes de erguer a mão com a palma da mão, seguindo o voo de Bart Crouch, que esperou que ele diminuísse a altitude e no momento em que Kim imaginou que o alcance era próximo o suficiente para uma precisão absoluta, lançou o feitiço. Ele assobiou pelo vento e atingiu Bart nas costas. A vassoura de Bart mergulhou imediatamente e o cavaleiro se inclinou sobre o escorregador e escorregou. Por um segundo, Kim observou o homem em queda livre pelo chão. Pensou que se simplesmente o deixasse cair, a altura da queda não era suficiente para a morte absoluta. Havia uma chance igual de vida e morte, e por um momento, ele se conformou em arriscar e deixar a sorte decidir o destino de Bart. Mas então, no último instante, Kim aparatou do telhado e apareceu bem abaixo da queda livre de Bart. Ele ergueu sua magia e cortou o impulso do corpo. Ele pegou Bart e imediatamente aparatou para longe da cena, que apareceu em uma floresta e jogou o corpo inconsciente no chão antes de suspirar. Ele sabia que os aurores questionariam entre si quem havia abatido o comensal da morte e quando concluíssem que não era nenhum deles, recorreriam aos professores, que se recusariam novamente e então a investigação seria feita aos alunos. Se por acaso, Bart tivesse morrido, os aurores precisariam iniciar uma investigação obrigatória envolvendo todos os alunos do segundo ano em diante. E ele não queria que isso acontecesse, adultos interrogando crianças pequenas, que obviamente ficariam ansiosas com o interrogatório, e isso não agradava a Kim. Ele não queria que as crianças passassem por tais experiências. Mesmo que nenhuma delas fosse acusada, ele não queria que elas suportassem o estresse que naturalmente surgiria, mesmo sabendo que estavam seguras. Além disso, quem sabia como Voldemort reagiria? Talvez o louco usasse isso como uma oportunidade para atacar todas as famílias mágicas da primeira geração em busca de vingança. Então Kim levou Bart para garantir que nenhum aluno estivesse envolvido. Agora, o que devo fazer com ele? Ele encarou Bart Crouch com os olhos semicerrados. Primeiro despiu Bart, nem mesmo a roupa íntima foi poupada, mas como não queria ter um pinto em sua visão, conjurou uma roupa íntima sobre Bart. Em seguida, lançou uma barreira de bloqueio espacial ao redor deles para desativar a aparição e as chaves de portal. Embora tivesse tirado todas as roupas e pertences, não havia como saber se Bart tinha algo dentro do corpo que pudesse ser usado como chave de portal. Então houve um momento de silêncio. Bart ficou inconsciente enquanto Kim o encarava. Kim tirou um remendo preto triangular do bolso. Deu uma batidinha e a máscara Noir preta saiu junto com um par de luvas de couro. Ele colocou a máscara e as luvas, deixando o resto da roupa dentro do remendo Noir. Seu cabelo mudou de cor, e até o estilo deles mudou. Acordar. Kim removeu o feitiço que havia lançado e despejou água gelada nele. Bart respirou fundo junto com a água gelada e se virou de lado, tossindo até a exaustão. H.O. O.Q. Bart murmurou confuso. Bartemius Crouch Jr. disse Kim, chamando a atenção de Bart. Você. Bart reconheceu o vigilante invisível de Kim imediatamente. Vocês falharam com a comunidade mágica, comensais da morte, disse Kim com a voz distorcida. Vocês mataram, mutilaram e prejudicaram inúmeras vidas inocentes, e o fizeram sem um único resquício de arrependimento. É hora de serem julgados. Seu imundo. Kim deu um tapa no ar e Bart foi atingido por um tapa invisível. Como o USA. Kim passou a mão novamente, e outro tapa forte atingiu o rosto de Bart. Parar. Outro tapa derrubou Bart enquanto ele tentava se levantar. Bart encarou Kim com olhos vigilantes. Abriu a boca, mas logo a fechou ao ver Kim levantar a mão. Você falará quando eu permitir, disse Kim. Bart aparentemente estendeu a mão para pegar sua varinha. Seus olhos se arregalaram ao perceber que sua varinha não estava perto dele. Ele olhou para baixo e viu que estava usando apenas uma cueca que não era sua. Quero que você responda a algumas das minhas perguntas, disse Kim, decidindo aproveitar a oportunidade que havia criado inesperadamente. Como está o Lorde das Trevas?
Ouvi dizer que ele não anda se sentindo bem ultimamente. Os olhos de Bart se arregalaram. Como você fez isso? Quando se trata de imundícies como você, eu sei das coisas. Responda a minha pergunta. Bart cuspiu em resposta. Vá para o inferno, seu traidor do sangue. Não, tenho certeza de que você é um sangue ruim e imundo. Kim levantou a mão calmamente e um raio atingiu Bart, fazendo-o gritar de dor. Não responda às minhas perguntas, prepare-se para um castigo. Foda-se. Como está a saúde do Lorde das Trevas? Kim perguntou novamente. Bart se recusou a responder e foi novamente atingido por uma magia que o fez rolar de dor. Bart continuou se recusando a responder, e Kim continuou a distribuir punições em proporções dolorosas. Bart estava deitado no chão, ofegante, contorcendo-se de dor. Seu corpo se contraía e tremia. Ao ver isso, Kim falou, parece que precisamos aumentar as apostas. Continue sem responder às minhas perguntas, e eu tirarei sua magia. Isso fez Bart se contorcer por algo além da dor. Ele olhou para Kim com cautela e medo nos olhos. Seus olhos estudaram Kim e estudaram o Vigilante Invisível, que era conhecido por ter tirado a magia de vários comensais da morte. Vejo que você já tomou sua decisão, disse Kim quando Bart permaneceu em silêncio. Então você sabe o que tem que pagar. Uma névoa escura subitamente se expandiu da mão de Kim, assustando Bart. O comensal da morte se jogou de volta no chão, para longe de Kim. No entanto, foi inútil, pois Kim levantou a mão, e uma quantidade abundante de fumaça turva saiu de sua palma e se acumulou no chão. A magia se moveu como se tivesse mente própria, perseguindo Bart, e quando alcançou seu corpo, subiu e o cobriu, grudando nele. Pare! Gritou Bart. Kim cerrou o punho. A névoa ficou mais escura com a fuligem subindo ao redor de Bart, cobrindo-o com uma fumaça quase opaca. Quando os gritos começaram, Kim os ignorou e continuou a operar sua magia, guiando-a para as áreas pretendidas no corpo de Bart. Kim acenou com a mão e dissipou a névoa de Tentani Nervum. Ele encarou Bart, que parecia patético, e ofereceu, responda as minhas perguntas e eu devolverei sua magia. Foda-se YY você. Kim suspirou. Ele se perguntou por que perderá tanto tempo aplicando seu método. Queria ver se conseguia abrir a boca de um dos seguidores fanáticos do Lorde das Trevas. Não quero entrar nessa sua mente nojenta, mas você não me deixa outra opção. Faremos isso do jeito mais difícil. Cordas imperianas saltaram do chão. Elas se enrolaram em Bart e o puxaram firmemente para o chão, mantendo-o imóvel mesmo com ele se debatendo. Kim se ajoelhou ao lado de Bart e colocou a palma da mão sobre a testa dele. Isso vai doer, tente aguentar. Os olhos de Bart se voltaram para a nuca, deixando apenas a parte branca. Novamente um grito perfurou a floresta enquanto a legilimência de Kim rasgava a mente de Bart, vasculhando as memórias do comensal da morte. Vivenciou-as uma a uma inúmeras reuniões, pequenas operações que não foram devidamente esclarecidas, negócios obscuros e vários outros relacionados aos comensais da morte. Com licença um instante, disse Kim. Ele se levantou e se afastou de Bart enquanto lançava uma proteção negra e opaca que o impedia de ver qualquer coisa lá fora. Ele tirou o espelho vibratório do bolso e estava prestes a atender quando olhou ao redor, para o ambiente inteiramente florestal. Acenou com a mão, e a cena ao seu redor se transformou em uma cena de seu quarto. Com uma ligeira mudança, a parede atrás dele era uma parede indefinida, caso ele precisasse mudar de lugar. Ei, ele disse, atendendo a ligação. Você está bem? Eve olhou pelo espelho, observando Kim e os arredores. Onde você está? No meu quarto. Está passando por uma repintura, disse Kim, pensando que precisaria repintar o quarto agora. Espero que os comensais da morte não tenham voltado, disse ele, apostando que o desaparecimento do líder deles, Bart, os teria levado embora. Não, eles foram embora. Foi muito repentino. Um dos comensais da morte foi abatido e desapareceu. Acho que isso os assustou, disse Kim, sabendo que o comensal da morte estava atrás dele. Eu não sabia disso, ela disse. Você devia ter entrado. Pensei em fazer isso, mas pensei que depois do ataque seus amigos viriam te procurar, e achei que seria melhor ir embora. Eles ainda não chegaram. Eve se virou quando alguém bateu na porta. Eles chegaram. Falo com você depois. Amo você. Também te amo, disse Kim, acenando em despedida antes de guardar o espelho. Ele colocou a máscara e se virou, e a cúpula negra desmoronou com Bart ainda no chão se contorcendo. Desculpe pela espera, vamos continuar. Capítulo 352. Um único castiçal brilhava no quarto escuro. A porta se abriu com um rangido, e Pedro Pettigrew entrou, fechando-a atrás de si. Ele encarou a única figura iluminada pela vela e suspirou internamente. Desde quando ele se tornará o mensageiro, encarregado de transmitir as notícias ao Lorde das Trevas, arriscando seu bem-estar toda vez que Voldemort estava de mau humor ou tinha notícias terríveis? Pettigrew não quebrou o silêncio e ficou ao lado da porta, esperando. Depois de alguns minutos, Voldemort falou, fale, rabicho. Bart está desaparecido, meu senhor, disse Pettigrew sem rodeios. Ele foi abatido durante o ataque ao Expresso de Hogwarts. Segundo sua equipe, ele caiu da vassoura e desapareceu antes que percebessem. O mesmo vale para os Aurores. Não há nenhuma informação sobre a prisão de Bart. Não houve resposta de Voldemort, e Pettigrew também permaneceu em silêncio até que Voldemort finalmente falou. Quem atirou no Bart? Não se sabe, meu senhor. A equipe de Bart disse que o feitiço veio do telhado. O telhado era ocupado apenas por Aurores, então achamos que um dos Aurores atirou em Bart. Mas então para onde Bart foi? Completou Voldemort. Sim,
Nenhum dos aurores saiu do trem. A questão do desaparecimento de Bart ainda permanece. Se você pudesse usar a marca negra para contatá-lo, a marca negra, uma honra concedida aos comensais da morte por Voldemort, simbolizando seu valor aos olhos do Lorde das Trevas. A marca tinha vários usos, e um deles era que Voldemort podia emitir uma convocação para seus comensais da morte marcados. Dependia deles se queriam atender a essa convocação, mas apenas alguns ousavam recusar a convocação do Lorde das Trevas. Dê-me seu braço, rabicho. Pettigrew caminhou até a cadeira de Voldemort, estando tão perto, pôde finalmente ver o rosto do Lorde das Trevas. Voldemort estava envolto em bandagens da cabeça aos pés, com um cheiro pungente exalando das pastas medicinais aplicadas por baixo das bandagens. Quando Pettigrew apresentou seu braço marcado, Voldemort ergueu lentamente o braço trêmulo. Pettigrew manteve o rosto e o corpo imóveis sob controle. Sabia que o implacável Lorde das Trevas estava tendo um momento de calma, uma raridade desde que retornará de Numengard, nos Alpes austríacos. O que quer que tenha acontecido lá deixará Voldemort gravemente ferido, tão ferido que mesmo agora, depois de vários dias, os ferimentos persistiam. Voldemort tocou a marca negra, que estava mais clara do que sua escuridão habitual. Pettigrew cerrou o maxilar enquanto uma dor ardente subia por seu braço. A cor da marca borbulhava e escurecia, os pretos ficando mais pretos e os vermelhos mais sangrentos, até que a marca voltasse ao normal. Bartemius está preso ou morto, disse Voldemort. Ou ele desertou, pensou Pettigrew, mas seus pensamentos permaneceram não ditos. Embora entendesse a personalidade e a devoção de Bart, não acreditava em confiança absoluta. Acreditava que mesmo alguém tão perturbado quanto Bellatrix se converteria se um dia o Lorde das Trevas se voltasse para o lado da luz. Uma hipótese que ele jamais imaginaria acontecer. Bartemius ainda está no país, disse Voldemort, com a voz monótona. Pettigrew franziu a testa. Então era verdade que ele conseguia rastrear os comensais da morte marcados. Ou pelo menos conseguia determinar a posição geral, pensou. A última vez que suspeitara disso fora quando o Lorde das Trevas caçara Igor Karkaroff, e eles conseguiram encontrar o traidor com uma facilidade surpreendente. Você consegue dizer se ele está morto? Perguntou Rabicho. Leva tempo para o corpo se decompor e se decompor. A marca permanecerá por algum tempo após a morte, isto é, se Bartemius estiver morto. O que você acha que aconteceu com ele? Não sei o suficiente para formar uma conjectura, disse Pettigrew. Dê um palpite, Rabicho. Pettigrew pensou um pouco. Acredito que os aurores, ou pelo menos um grupo de aurores, estejam operando de forma independente, ou secretamente sob ordens. Meu palpite é que sequestraram Bart para interrogá-lo e obter informações sobre nós. Ele não pode usar sua marca para escapar, nem pode usar a chave de portal extra que lhe foi dada. Os aurores o aprisionaram. Mas eles poderiam fazer o mesmo se simplesmente o prendessem. Eles poderiam, mas se não estiver nos registros oficiais. Eles poderiam usar legilimência para forçar a informação a sair da mente dele sem ter que enfrentar as leis muito severas que proíbem o uso das artes mentais em interrogatórios. Essas leis, o fato de que essas leis em particular existem desapareceu da minha mente, disse Voldemort. Pode ser, mas Rufus Scrimgeour permitiria isso? Perguntou Pettigrew. Ele parece ser um defensor rigoroso das regras. Ele quebraria a lei? Você o entendeu mal, Rabicho, disse Voldemort. Rufus Scrimgeour é o que se pode chamar de leão. Ele não é como Amélia Bones, que morreria antes de ser pega infringindo a lei. E ele seria qualquer coisa, menos Cornélio Fudge. Pessoas como Scrimgeour fazem de tudo para conseguir o que ele quer. Eu não duvidaria que ele recorresse a tais métodos. Pettigrew anotou isso mentalmente. Tinha certeza de que teria que lidar com Rufus Scrimgeour em algum momento. Era melhor ficar de olho nas pessoas importantes. Então qual é a sua ordem sobre isso, meu senhor? Perguntou Pettigrew. Vou lhe dizer em que parte do país Bartênio está. Procure-o. Se estiver vivo, quero vê-lo me contar o que aconteceu. Se estiver morto, traga-me o cadáver. Ele precisa ser recompensado por seus serviços e devoção. Pettigrew fez uma reverência. Quebra de cena. Kim se levantou do chão. Tirou as luvas enquanto olhava para o corpo de Barty Crouch. Sabe, eu não gosto de usar legilimência dessa forma, disse Kim, estreitando os olhos diante dos espasmos causados pelo efeito colateral da legilimência de força bruta. Prefiro a abordagem mais gentil e elegante, aquela que não deixa rastros. É uma das coisas que meu mestre insiste ser um sinal de um verdadeiro mestre legilimente. Partir como se nunca tivesse chegado. O rosto de Kim se contraiu de desgosto. Mas o que você fez? Cada decisão que você tomou afetou inocentes, derramou tanto sangue e destruiu vidas, famílias. Eu não consegui me conter e fui enérgico. Apesar de estar sob o império de seu pai por mais de uma década, Barty Crouch havia cometido tantos atos visantes de sua prisão que até mesmo os comensais da morte sentiriam o estômago revirar. Bart havia retomado suas atividades logo após sua liberdade. Era como se o homem tivesse sido privado de seu apetite por sangue, medo e agonia. E, como maníaco faminto, Bart fizera de tudo para saciar seus desejos insaciáveis. Quero purgar meu cérebro do que vi. Mas pelo menos obtive algumas informações preciosas, disse Kim. Informações muito úteis. O Lorde das Trevas está ferido. O corpo de Bart se contraiu diferente dos espasmos. Se eu tivesse que mencionar sua única qualidade positiva, seria lealdade, mas infelizmente não é para o lado correto, disse Kim. Os espasmos de Bart haviam se acalmado. Seus olhos recuperaram parcialmente o foco enquanto ele encarava Kim. Meu senhor vai te matar. Ele cuspiu. Eu não duvidaria disso. Mas como ele saberia que fui eu quem trouxe você aqui? Ele vai saber. Kim estreitou os olhos. Ele havia vasculhado a memória de Bart e não conseguia se lembrar de nada que o incriminasse. Mas então percebeu que era a adoração fanática de Bart falando. Então que seja, Kim deu de ombros. Mas você acha que o Lorde das Trevas virá com os ferimentos? O que você acha? Eu não acho que ele virá. Ele vai.
Se isso te ajuda a se sentir bem em seu coração, disse Kim, mas ao mesmo tempo pensou, preciso parar agora. Está vazando muito de Kim West, ele olhou para seu terno. A culpa é dessas roupas. Você já esgotou sua utilidade, Bartolomeu Crouch Jr., Kim calçou as luvas de couro. Mas, infelizmente para você, agora eu tenho que acabar com isso. Kim ergueu a mão, e um brilho verde a cobriu. Você vai ser o segundo que eu vou mandar embora imediatamente, você vai ficar na minha mente para sempre. E acredite, eu não gosto da ideia disso, mas eu não vou parar. Amy, meu senhor, irá. Kim lançou a maldição da morte em Bart, cortando o fio da vida do sujeito. Não me sinto culpado. Não sei se isso é bom ou não, mas eu gosto. Ele olhou para o cadáver de Bart e suspirou. Vamos cavar uma cova para você. A maioria merece uma, você também. Quebra de cena. Pettigrew olhou para o túmulo no meio de uma floresta. Parecia recém-cavado. Tinha até uma lápide simples com o nome do morto. Ele olhou ao redor. O lugar não parecia um lugar onde aurores pudessem operar. Ele imaginou que seria mais um bunker subterrâneo e seguro. Você encontrou alguma coisa? Ele perguntou. Nada fora do comum, disse um membro do grupo de busca. Não parece que isso foi obra dos aurores. Pettigrew virou-se para a esquerda e viu Rivers Locke olhando para a lápide com olhos indiferentes. Não, não é. Quem você acha que foi então? Rivers balançou a cabeça. Não sei o suficiente para especular. Dê um palpite, disse Pettigrew. Os olhos de Rivers estudavam o túmulo de Bart. Pettigrew percebeu que a mente perversa por trás daqueles olhos mortos estava se remexendo em pensamentos. Vigilante invisível, disse Rivers. Um nome ridículo. Pettigrew piscou surpreso. Por que você diz isso? Isso não parece obra de aurores. A Ordem da Fênix não fará isso, ou pelo menos não dessa forma. A terceira, mas a mais provável opção, é ele. Ele de alguma forma sabe o que vamos fazer e se opõe a nós de todo o coração. Ele matou 3 dos nossos antes e deve ter decidido eliminar o mais proeminente desta vez. Não há evidências de que tenha sido o vigilante invisível. Rivers deu de ombros. É só um palpite. Pettigrew queria discutir, mas quanto mais o pensamento persistia em sua mente, mais se tornava pertinente. Havia outros que adorariam se vingar de Bart, mas, até onde ele sabia, não havia ninguém com capacidade para isso ou com meios para saber que Bart estaria presente no ataque ao trem. O que devo dizer a ele? Perguntou Rivers. Pettigrew balançou a cabeça. Não oferecemos conjecturas ao senhor. Ele está descansando, talvez quando estiver se sentindo bem. Rivers permaneceu em silêncio, e Peter interpretou isso como sua ascensão. Virou-se para os outros comensais da morte ao seu redor e ordenou. Vamos desenterrar o corpo, se ainda houver algum. Afinal, o vigilante invisível não era famoso por ser gentil e pacífico com aqueles que encontrava. Capítulo 353. Precisamos encontrar um novo lugar para nos encontrarmos, suspirou Sirius enquanto fechava a porta da sala atrás de si. Vocês não podem se reunir aqui toda vez que os comensais da morte se reúnem, disse ele aos membros da Ordem da Fênix sentados em seus móveis bem cuidados. O que vocês teriam feito se eu tivesse uma dama em casa comigo? Nós teríamos pedido para ela sair, disse Asha Jones. Bom, você teria feito isso. Se você pensa assim, teria sido constrangedor para você quando eu fechasse a porta na sua cara. Sirius sentou-se, vestido com seu pijama e um copo cheio de um líquido dourado. Não estou brincando. Se eu tiver uma dama comigo, vou mandar todos vocês embora. Mas então piscou para Asha. Mas se quiser me fazer companhia, será sempre bem-vinda no Largo Grimmauld 12. Asha bufou, sem dar uma resposta a Sirius. Chega de conversa fiada, disse Moody com a voz rouca batendo com a bengala. Ele se virou para a esquerda e disse, vai logo, alvo. Não temos todo o tempo do dia. Todos os olhares se voltaram para Dumbledore, que estava sentado à frente do grupo. O homem estava vestido como sempre, com suas roupas excêntricas e coloridas. No grupo de pessoas com roupas comuns, ele se destacava como um pavão em um mar de pavoas. Tenho certeza de que todos vocês sabem por que nos reunimos aqui, disse Dumbledore, com a voz desconexa do motivo da reunião. Hoje os comensais da morte atacaram o expresso de Hogwarts e os alunos, como esperávamos. Houve uma onda de acenos e murmúrios entre o grupo. Felizmente, tanto nós quanto a divisão de aurores esperávamos que fizessem isso e planejamos salvaguardas contra eles. O expresso de Hogwarts sempre tinha 1 ou 2 professores a bordo durante as viagens, mas hoje, o trem abrigava 5 professores, todos esperando o ataque dos comensais da morte. Não gostei da ideia de dirigir o expresso de Hogwarts este ano, mas nem o Ministério nem o Conselho de Governadores queriam que essa prática secular fosse quebrada. Suspirou Dumbledore. Espero que eles sejam mais receptivos às minhas sugestões depois de hoje. No entanto, o motivo pelo qual chamei todos vocês não foi o ataque em si, mas o imprevisto que aconteceu durante o ataque. Bartolomeu Crouch Jr. desapareceu inesperadamente após ser atingido por um feitiço. Quem se importa com o que aconteceu com o assassino do pai? Cuspiu Elfias Doge, moeda. Eu me importo, Elfias. Eu me importo, disse Dumbledore. Ele lançou um olhar para Elfias que sorria, mas seus olhos estavam sombrios. O desaparecimento de Bartemius é uma anomalia em uma situação fácil de entender. Estou tentando entender como ele desapareceu, para onde foi e quem ou que o fez desaparecer. Ele olhou para o grupo como se esperasse que eles oferecessem algo, mas ninguém disse nada. Então vamos começar com a Sala dos Aurores. Dumbledore se virou para James e Kingsley. A Sala dos Aurores estava por trás do desaparecimento? Não, disse James, trocando um olhar com Kingsley. No que diz respeito ao DMLE, não participamos do desaparecimento. Kingsley interrompeu. Confirmei com os Hit Wizards. Eles também não estavam envolvidos. Posso dizer que isso não foi orquestrado pelo Ministério.
Moody interrompeu Kingsley. Não chegue a essa conclusão ainda, Shacklebolt. Você pode ter chegado, mas isso não significa que o Departamento de Mistérios não esteja envolvido. Aqueles bastardos sorrateiros atrás de suas portas trancadas podem ter levado o filho de Crouch para estudar a marca negra, por exemplo. Os olhos de todos se arregalaram e algum tipo de compreensão surgiu neles. O Departamento de Mistérios, uma seção do Ministério da Magia que realizava pesquisas confidenciais. A maioria de suas operações era realizada em total sigilo. Poucos bruxos do Ministério sabiam de fato o que havia dentro deste departamento. Vários mistérios do mundo eram estudados lá. Os bruxos que trabalhavam no Departamento de Mistérios eram conhecidos como inomináveis devido à natureza confidencial de seu trabalho. Devido à natureza altamente sigilosa deste departamento, ele tinha grande independência, sendo o único dentro de todo o ministério que não precisava responder ao Departamento de Execução das Leis da Magia. Mesmo o ministro da Magia tinha pouquíssima autoridade sobre as operações do departamento, já que a tentativa do 15º ministro de fechar a filial foi ignorada pelos inomináveis. Eles levaram comensais da morte durante a guerra? Foi a pergunta de Ninfadora Tonks. Moody grunhiu, seu olho artificial revirando na órbita. Talvez sim, talvez não. Alguns dos comensais da morte desapareceram durante a caçada de Barto Crouch, do Sênior. A maioria presumiu que eles fugiram, mas quem sabe? Eles podem ter sido abduzidos pelos inomináveis para experimentos. Da última vez, o pequeno Barto estava com o papai, então eles não puderam buscá-lo, mas desta vez ele estava sozinho e pronto para ser colhido. O que você diz, alvo? Dumbledore balançou a cabeça. Não adianta discutir o que eles fizeram durante a guerra. Não temos como provar. Ao dizer isso, não estou descartando a possibilidade de o Departamento de Mistérios estar envolvido hoje. Se estivessem, poderíamos não ver Bartemius por muito tempo, se é que o veremos. Não acho que os inomináveis estivessem envolvidos. Não é do feitio deles agirem tão publicamente, o segredo é o ganha-pão deles. Mas a questão de quem levou Barto Crouch ainda permanecia. Permanecia na mente de todos. Como ele foi levado? Perguntou Tonks. Aparição, eu acho, disse Lily. O barulho do trem é alto o suficiente para abafar o som. Ninguém levantou qualquer oposição a essa conjectura. Ninguém viu nada. James se virou para Lily. Os alunos disseram algo em comum no trem? Porque quem levou Bart estava no trem ou seguindo? Lily balançou a cabeça. Nenhum deles relatou nada de anormal. Pode-se presumir que o agressor não estava no trem. Tonks, que ouvia tudo, chutou os pés para frente e se espreguiçou. Comensais da morte, um suspeito desconhecido e um mistério em aberto. Eu digo que é o vigilante invisível. Possível, mas apenas uma especulação, disse James, e o grupo desistiu da escolha e seguiu em frente. Alguém que teve seus entes queridos mortos por Crouch? Muito amplo, mas é um ângulo em que estamos trabalhando, disse Sirius, seu copo tilintando com gelo. O caso está atribuído à nova turma de novatos. Eles vão investigar o desaparecimento de Crouch. Robards não deu uma prioridade maior a isso? Perguntou Dumbledore, olhando por cima dos óculos. Sirius balançou a cabeça. Ele não quer desperdiçar recursos preciosos procurando um comensal da morte desaparecido. É trabalho pesado para os nossos novatos aprenderem coisas. E não, ele não vai mudar o status mesmo que eu peça. Eu também não quero que o status de prioridade mude. Dumbledore balançou a cabeça. E se fossem os próprios comensais da morte? Disse Tonks como se tivesse tido uma revelação. Ela gritou no instante seguinte quando Moody a atingiu com um feitiço de ferroada. Pense antes de falar, moça. Ele repreendeu. Eu estava pensando. Então pense melhor. A conversa então descarrilou. O grupo começou a debater ideias e teorias sobre o desaparecimento de Bart. Conspirações nasceram. Tramas imaginárias foram tecidas. Mas no final, o grupo não conseguiu chegar a uma conclusão sobre o desaparecimento de Bart. Alvo. Dumbledore se virou e viu Moody parado atrás dele. Todos conversavam na sala enquanto ele se afastava para refletir um pouco e admirar as antigas pinturas de herança negra que Sirius ainda guardava. Como você está se sentindo, alvo? De onde surgiu isso de repente? Perguntou Dumbledore com um sorriso confuso. O que há de errado comigo? Estou falando de Grindelwald, disse Moody sem rodeios. O homem nunca era de medir palavras. Então, evite ou não, alvo, mas aquele homem, Lorde das Trevas ou não, foi uma parte importante da sua vida. Você claramente não está se sentindo bem. E por que você diz isso? Você acabou se juntando à investigação da ICW sem uma única palavra de objeção. Eles se aproximaram, e você deu a eles o que queriam. Sabendo muito bem que a investigação é mais uma tentativa de publicidade do que uma tentativa real de descobrir a verdade. Eles não querem descobrir como um Lorde das Trevas que está preso há meio século morreu. Obrigado, Alastor, mas estou bem. Quanto à investigação da ICW, mesmo que seja só metade da investigação, quero participar. A morte de Grindelwald foi repentina e sem qualquer aviso prévio de qualquer fonte ou agência ministerial no mundo. Então, se alguém estiver procurando por uma resposta, gostaria de ser informado. Moody queria dizer algo, mas foi impedido por Dumbledore. Fim da discussão, Alastor. Mas quando Dumbledore estava prestes a se afastar, Moody colocou sua bengala no caminho de Dumbledore. Dumbledore olhou para a bengala e depois para Moody. Tenho trabalho a fazer, Alastair. Agora não é hora. Espero que saiba que precisamos nos concentrar no atual Lorde das Trevas. Perseguir um antigo não está no topo da lista agora. Eu sei disso melhor do que ninguém. Moody puxou sua bengala para trás. Espero que sim, ele resmungou antes de ir embora. Dumbledore observou Moody por um instante antes de balançar a cabeça. Virou-se e olhou para Sirius, que estava incomodando esta Jones. Dumbledore o chamou. Como posso ajudá-lo, Dumbledore? Perguntou Sirius. Tenho algo que gostaria de lhe mostrar. Dumbledore pegou um pedaço de pergaminho e entregou a Sirius.
O que é isso? Sirius perguntou pouco antes de seus olhos começarem a ler as palavras. Ao Lorde das Trevas. Sei que estarei morto muito antes de você ler isto, mas quero que saiba que fui eu quem descobriu o seu segredo. Roubei a verdadeira Horcrux e pretendo destruí-la o mais rápido possível. Encaro a morte na esperança de que, quando você encontrar alguém à sua altura, seja mortal novamente. R.A.B. Esse R.A.B. é ele. Regulus Arcurus Black, Sirius proferiu. Meu irmão. Ele costumava assinar o nome assim. Os olhos de Dumbledore brilharam. Ele estava certo. Fora Regulus Black quem escrevera a carta. Onde você encontrou isso? Perguntou Sirius. Regulus havia substituído algo que Voldemort valorizava. Dumbledore não conseguiu se convencer a trocar a carta, mas não seria ele quem daria informações essenciais. Ele enganou Voldemort e a substituiu por uma falsa. Acho que deve haver algo aqui, onde ele morava. Eu queria saber se você estava com os pertences dele. Era um exagero que Sirius continuasse a guardar os pertences do irmão depois de tanto tempo, mas ele tinha que tentar, só por precaução. Eu tenho algumas coisas dele. Está tudo no quarto dele, disse Sirius com os olhos grudados no papel. Dumbledore não disse nada. Deixou Sirius processar as coisas. Descobriu que o irmão comensal da morte, que era a imagem de tudo que Sirius representava, havia traído Voldemort. Eu sei que é difícil, Sirius. Mas saiba que seu irmão foi um homem corajoso que viu a verdade da situação e fez o possível para remediá-la. Tenha orgulho dele, disse Dumbledore. Ele poderia esperar mais alguns dias para revistar os pertences de Regulus. Talvez assim pudesse pôr as mãos em outra Horcrux de Voldemort. Capítulo 354. Que estava sentado em seu café favorito com um livro na mão. Ele não bebia café nem chá, mas gostava de comer bolos, e enquanto Polly e a senhora Rosey faziam bolos perfeitamente deliciosos, o café assava iguarias tão viciantes que Kim suspeitou que eles adicionassem drogas como ingrediente. Ele chegou a verificar se havia algo suspeito, mas além de alguns ingredientes de ótima qualidade, não encontrou nada de estranho. O garfo cortou um pedaço do bolo de iogurte com limão e flutuou até a boca de Kim, que continuava lendo o livro. Ele soltou um pequeno gemido de comida quando a delícia cítrica explodiu em sua boca. Isso é tão bom! Ele se virou para o balcão e fez um caloroso sinal de positivo para o funcionário atrás do balcão, que retribuiu com um sorriso. Ele voltou ao livro com garfadas de bolo delicadamente colocadas na boca. Mas, de repente, um homem veio e sentou-se à sua frente, à sua mesa. Que não tirou os olhos do livro e disse: tem uma mesa vazia ali, se você não se importar, pode desocupar a minha mesa? Ficaria muito agradecido. Outra garfada de bolo pousou em sua língua. Na verdade, eu queria me sentar com o senhor, Sr. Kim West, disse o homem. Ouvi falar muito do senhor e queria saber se poderíamos bater um papo. Kim finalmente olhou para o homem indesejado e se deparou com um homem barbeado, vestido com um terno marrom, uma gravata mais escura e um chapéu panamá, olhando para ele com olhos brilhantes que se destacavam como a única característica definidora do homem. E quem é você? Ele perguntou. Desculpe-me por isso. Que grosseria da minha parte não me apresentar. Meu nome é Croaker. Prazer em conhecê-lo. Croaker. E perguntou Kim, mas ele já tinha uma ideia. Agora ele já sabia, de fato, quem era esse homem. Só Croaker por enquanto. Então, senhor, só Croaker por momento. Se quiser conversar comigo, por favor, agende uma reunião comigo por meio da minha secretária. Você não tem uma secretária, tem? Não, eu não tenho nenhuma. Então não tem como eu agendar uma reunião. Exatamente. Finalmente você entendeu. Eu pensei que você fosse simplesmente lento para entender. Embora eu queira retribuir dizendo que foi um prazer conhecê-lo, seria mentira se eu dissesse isso. Agora, por favor, me deixe em paz com o meu bolo. Kim voltou ao seu livro, mas Croaker não se moveu da cadeira. Em vez disso, o homem chamou a garçonete e pediu a mesma coisa que estava pedindo. Boa escolha, disse Kim, mas o que você está fazendo? Se quiser aproveitar seu bolo, faça-o em outra mesa. Se você apenas me ouvisse, tenho certeza de que se interessaria pelo que tenho a dizer. Não estou interessado. Você perderia alguma coisa se ouvisse? Sim, meu tempo incrivelmente precioso. Tenho uma oferta de emprego para você, Sr. Kim West. Obrigado pela oferta, mas ainda não estou interessado em entrar para a sociedade trabalhista. Você já ouviu falar do Departamento de Mistérios? Que estalou a língua e pousou o livro na mesa. Você tinha que dizer, não é, Saul Croaker? Ah, você me conhece? Perguntou Croaker, brevemente surpreso. Claro, eu o conheço, professor Saul Croaker. O senhor é um pesquisador renomado no estudo do tempo. Que uma lei tenha o seu nome, disse Kim a Croaker, que continuava sorrindo. A lei do professor Saul Croaker. Ela afirma que 5 horas é o tempo máximo que alguém pode viajar de volta no tempo sem a possibilidade de causar danos graves ao viajante ou ao próprio tempo. Tenho pensamentos variados sobre o assunto, mas sua pesquisa foi uma leitura fascinante. Ora, obrigado. Mas e quanto aos seus diferentes pensamentos? Onde você discorda da minha teoria? Perguntou Croaker. Não há lógica matemática por trás do meu raciocínio, mas acredito que uma pessoa não precisa de 5 horas para desorganizar o tempo e os eventos futuros. Uma decisão precipitada tomada sob uma emoção precipitada ou uma ação tomada no calor do momento, ele estalou os dedos. É o suficiente para mergulhar tudo no caos. Assim, o fator humano, assentiu Croaker. Usei uma premissa básica para minha pesquisa. Na verdade, atualmente estou tentando estudar como o espectro do comportamento e das ações humanas afeta o fluxo do tempo. Interessante. É sim, não é, sorriu Croaker. Você se interessa pela pesquisa do tempo, Kim? Não posso dizer que não sou.
Então você gostaria de se juntar ao departamento de mistérios? Não, obrigado. Kim, você percebeu o que esta oferta representa? Pouquíssimas pessoas recebem uma visita do nosso departamento, muito menos uma oferta para se juntar a nós. Croaker enfiou a mão no casaco e tirou uma pasta fichário de couro preto. Os olhos de Kim se demoraram no casaco de Croaker, que não deveria comportar uma pasta grande. Isso fez Kim pensar que Croaker, ou mesmo a maioria dos inomináveis, tinha bolsos semelhantes aos dele. Então seus olhos se voltaram para a pasta de couro preto, algo que ele reconhecia muito bem. Uma pasta de registros de Hogwarts, disse Kim. A sala de recompensas, a entrada para o cofre dos pecados, continha registros de todos os alunos que já estudaram em Hogwarts. Tudo desde boletins, conquistas, recomendações de professores, relatos de comportamento, entre outras coisas. Kim tinha visto sua própria pasta preta e ficou satisfeito ao ler o que estava escrito ali. Preciso perguntar quem te deu isso? Que apontou para a pasta. Quem é aquela lá em Hogwarts que tem acesso aos departamentos de mistério? Ele fez uma pausa no meio da frase. É a professora McGonagall. É ela quem recomenda aos alunos e te fornece pastas de couro preto. Minerva McGonagall, a vice-diretora de Hogwarts. Exceto pelos privilégios mágicos que Hogwarts concedia ao diretor, ela estava no controle e tinha acesso a praticamente tudo em Hogwarts. Ela seria a pessoa mais provável a fornecer as informações aos inomináveis. Além disso, foi McGonagall quem forneceu a Hermione o vira-tempo, algo estritamente controlado pelo Departamento de Mistérios. Aquele único incidente foi tudo que Kim precisou para formar sua conjectura. Cara, quem diria que McGonagall seria ele fez aspas no ar, recrutadora dentro de Hogwarts. Quem diria que a bruxa escocesa honesta seria a escolhida? Kim observou Croaker, que permanecia sentado sem nenhuma mudança de expressão, o que confirmava sua correção. Tudo, desde o rosto de Croaker até sua linguagem corporal, era perfeito demais, o que por si só já se tornava um defeito. Eu não a culpo. Para um relógio funcionar corretamente, todas as engrenagens devem estar em seus devidos lugares. Não sei do que você está falando, Croaker negou a conjectura de Kim de imediato. Normalmente não recrutamos pessoas vindas diretamente de Hogwarts. Crianças que saem da escola ainda são muito imaturas e inexperientes para fazer parte da nossa operação. Mas ele abriu a pasta preta. Você. Nunca vi isso vindo de alguém que acabou de sair de Hogwarts. Quando vi pela primeira vez pensei que fosse uma piada, mas depois de confirmar 2 vezes e verificar 3, não consegui ver como uma piada. Monitor, chefe, organizou uma liga de quadribol multi-escolas, organizou o torneio tribruxo, notas perfeitas, e tem o auxílio em situações de emergência, ou aid, o último foi uma estrela brilhante no seu histórico. Você fez tanto em 7 anos, Kim. E o que une tudo isso? Sua aptidão para a magia. Croaker encarou Kim e continuou após uma pausa. Depois de ver tudo isso, eu, em nome do Departamento de Mistérios, faço uma oferta para você se juntar a nós como um indizível. Kim suspirou, inclinando-se na cadeira. Indizível. Ele sabia o poder que aquela designação tinha. Era um departamento com autonomia dentro do Ministério, tanto que nem mesmo o Ministério da Magia poderia fechar. Era o lugar onde os mistérios da magia eram estudados, com o envelope sendo empurrado para a frente. Com tudo isso, Kim respondeu. Agradeço a oferta, mas terei que recusar. Kim, somos uma organização muito exclusiva e não estenderíamos esta oferta novamente. Se você recusar esta oferta agora, ela desaparecerá como areia ao vento, e não retornará. Saiba que o que você está perdendo é algo que você se arrependeria de perder. Estamos na vanguarda da magia. Temos uma visão direta da verdade. Então farei esta oferta pela segunda e última vez. Junte-se ao Departamento de Mistérios. Houve um silêncio entre eles. Ambos estavam sentados na área externa de um café, com pessoas passando por eles, sem saber da conversa que acontecia a poucos passos de distância. Que um inominável e um membro da família mais rica do país estavam compartilhando uma mesa ao lado deles. Eu ainda recuso, disse Kim. Croaker suspirou enquanto fechava a pasta e aguardava de volta. Posso saber por que você recusou? Não vou mentir dizendo que se tivesse aceitado sua oferta, teria acesso a recursos que seriam tediosos para mim obter. Uma cultura de pesquisa e inovação. Mas tudo isso teria suas restrições. Eu teria perdido a liberdade que tenho agora. Que impediu Croaker de interromper? Seja lá o que você diga, ainda é um departamento ministerial com um orçamento? E tenho certeza de que o Departamento de Mistérios tem suas próprias metas que precisam ser cumpridas para manter esse orçamento. Porque tenho certeza de que os burocratas e os políticos teriam restringido o fluxo de dinheiro com a forma como seu departamento opera. Não quero passar a próxima década como um trabalhador braçal preso a essas tarefas obrigatórias. Quero aprender o que eu quiser, viajar quando e para onde eu quiser, perseguir qualquer interesse que eu queira superar. E se eu me juntar a vocês, levarei muito tempo. Talvez nunca para atingir esse nível. E você está dizendo que estará melhor sozinho. Um sorriso se abriu no rosto de Kim, que só poderia ser descrito como autoconfiante. Sou um West, Sr. Croaker. Não me faltam recursos. Ele apontou para a pasta preta. O que você tem nesse arquivo não é tudo de mim. É apenas um lado meu. Sim, passei 7 anos em Hogwarts, mas isso não significa que Hogwarts foi tudo o que fiz durante esse tempo. Vou viajar e conhecer pessoas no topo de suas áreas, aprender com elas e me aprimorar. A expressão de Kim se transformou em algo meio sorridente e meio sério. Vou recriar a Era de Ouro da magia nesta era, a minha era. Ele então deu um sorriso irônico. E sobre esta ser a última oferta, acho que não. Você vai me procurar de novo. Mesmo que não, tenho certeza de que seu departamento e eu colaboraremos em alguns projetos. Que pensamento arrogante. A Era de Ouro? Que conversa fiada. Só é arrogância se eu estiver errado. E quanto à conversa fiada? Eu só busco o melhor. Kim se levantou. Ele havia terminado seu bolo e a discussão também havia chegado ao fim.
Senhor Croaker, por favor, pegue o que quiser. Tem uma conta aqui, peça para eles colocarem tudo lá. Que gentil da sua parte. Kim sorriu e estava prestes a sair quando um pensamento lhe ocorreu e ele falou com Croaker. Se você está procurando sangue novo, sugiro que procure Eve Potter. Tenho certeza de que você sabe quem ela é. Peça o arquivo dela à professora McGonagall, tenho certeza de que ela seria um recurso valioso para a sua organização. Obrigado, mas você não precisa se considerar assim. Só estou te dando uma boa recomendação. Você não quer ter outra situação como a do Augustus Rockwood. Os olhos de Croaker ficaram penetrantes quando ele olhou para Kim, que riu baixinho. Ah, isso me tocou profundamente. Me desculpe. Que não esperou por uma resposta e foi embora com Croaker observando-o da cadeira. Capítulo 355. Houve uma batida na porta. Eve desviou o olhar do rato que praticava transfiguração. Ela pegou o mapa do maroto e verificou quem estava lá fora. O mapa confirmou que as pessoas lá fora eram as que ela esperava. Ela levantou a varinha em direção à porta, e a fechadura se abriu com um clique. Entre. A porta se abriu e 3 pessoas vestidas com detalhes verdes entraram na sala vazia. Uma menina e 2 meninos, Daphne Grey-Engras, com Blaise Zabini e Theodore Nott a reboque. Os olhos de Eve se estreitaram um pouco ao ver o grande retângulo de tecido flutuando sobre as mãos de Daphne. Aparentemente era conhecido como Recon, um mapa mágico com as funções do mapa do maroto, só que melhor, ou como Kim havia dito. Ela não sabia que algo assim existia até que apareceu nas mãos de Daphne. Ela descobriu por ambas, Kim e Daphne, que Kim havia criado o mapa no início de seus anos em Hogwarts para se esgueirar. Fazia sentido que Kim nunca tivesse sido pego do lado de fora, apesar de ser um segredo público que ele desrespeitava o toque de recolher religiosamente. Daphne, Zabini, Nott e Eve cumprimentou os 3 Sonserinos. Vamos começar agora mesmo. Olhou para o relógio de pulso. Ele vai se conectar a qualquer momento. O que você está fazendo? Daphne caminhou até a mesa de Eve, experimentando transfiguração do compêndio de William. Qual foi esse? Aquele que a professora McGonagall sugeriu como leitura extra. Como vai? Alguma novidade? Novo não. Estou lendo isso porque o Kim fez referência a alguns conceitos daquilo que ele nos deu. Estou apenas explorando essas referências. A linguagem é horrível. Exatamente como Kim disse que seria. O que você anda lendo ultimamente? Estou alternando entre herbologia e aritmancia. Sim, sei que são aulas muito distantes, mas isso me ajuda a dar um tempo quando preciso. Ouvi dizer que Luna já está no 2º volume, disse Eve. Daphne franziu os lábios. Ela tem uma vantagem injusta por estar com Kim antes de nós. Além disso, que a ensinou pessoalmente por tanto tempo. Não é surpresa que ela esteja à nossa frente. Eve assentiu antes de se virar para os 2 garotos que as observavam. Alguma ideia de por que ele quer falar com vocês hoje? Perguntou ela. Zabini disse, não sabemos. Ele enviou uma carta pedindo para falar conosco. Fora isso, não disse muita coisa. Não assentiu da mesma forma. Zabini olhou ao redor da sala antes de perguntar. Como isso vai acontecer? Ele vai vir aqui? Eve se levantou e foi até a parede onde havia algo grande coberto por uma cortina azul. Ela agarrou o tecido e o puxou, revelando um espelho do tamanho de um corpo. É assim que ele vai falar com você. Enquanto Eve dizia isso, o som de sinos ecoou pela sala. Na hora certa, disse ela, pegando um grande espelho de mão. Os olhos de Daphne seguiram o espelho enquanto Eve se aproximava e o batia contra a moldura do espelho maior. O espelho brilhou com um breve clarão, seguido pelo reflexo desaparecendo, e o que tomou seu lugar foi a imagem de Kim sentado em uma cadeira. Boa noite a todos, Kim sorriu. Espero que todos aqui estejam bem e tenham tido um ótimo dia até agora. Seus olhos se voltaram para onde os meninos estavam e os cumprimentou. Zabini e Nott, espero que vocês 2 não tenham tido nenhum compromisso anterior que precisaram perder para se encontrar comigo hoje. Os garotos da Sonserina balançaram a cabeça. Ótimo. Chega de gentilezas. Tenho certeza de que vocês 2 estão ocupados, e podemos voltar a eles depois, se tivermos tempo. Vou direto ao motivo pelo qual pedi para encontrá-los assim. Estou curioso para saber por que vocês não me contataram, e ver que vocês 2 estão em Hogwarts me deixa ainda mais curioso sobre o que aconteceu. Zabini e Nott trocaram olhares e depois olharam para Eve e Daphne. Está tudo bem, eles podem ficar e ouvir. Eu confio neles, você também pode. Foi tudo por causa do Malfoy. Nott assumiu a liderança. Malfoy, Draco, pai e filho. Parece que Draco recebeu uma tarefa na qual falhou, e a punição por isso foi dada ao pai, disse Nott. Meu pai, que estava ansioso para me introduzir nas fileiras dos comensais da morte marcados, mudou de ideia de repente. Parecia que meu querido pai não queria que um erro meu o afetasse, então cancelou seus planos de me tornar um comensal da morte. Nott bufou. Ele chegou ao ponto de disfarçar como se tivesse atendido ao pedido da mamãe. Que farsa. Kim pareceu intrigado. É mesmo? O que aconteceu com Lúcio Malfoy? Que tipo de punição o Lorde das Trevas lhe aplicou? Meu pai disse que ele perdeu um braço e sua varinha. Um braço e uma varinha, disse Kim surpreso, mas ao contrário de Eve, Daphne e até mesmo Zabini, Kim pareceu menos chocado com a revelação. O Lorde das Trevas deve estar furioso para tirar a varinha de Lucius. Eu ouvi falando sobre evitar encontrar o Lorde das Trevas por algum tempo. Foi o pior. Ele ficou em casa mais tempo. Kim cantarolou. Virou-se para Zabini e perguntou, e você, Zabini? Como conseguiu ficar em Hogwarts? Qual o motivo pelo qual sua mãe não te tirou do país? Zabini suspirou profundamente. Não parecia querer falar sobre o assunto e até olhou para os outros na sala, com uma leve relutância na voz. Ele suspirou novamente, ela encontrou um noivo.
As sobrancelhas na sala e no espelho se ergueram. Ela se mudou do país por enquanto. Queria me levar com ela, mas a escola não é tão boa. E bem, ela teve uma conversa com Dumbledore. Todos puderam vê-lo se transformar em um tomate, e ele garantiu que estarei seguro enquanto estiver no castelo. Ainda não consigo acreditar que ainda estou aqui. Todo mundo pensa a mesma coisa, Zabini, todo mundo, disse Kim suspirando. Qual seria este? 8 nono, não sei. Esperemos que este mantenha sua força vital. Zabini bufou como se estivesse ouvindo uma piada. O histórico dos ex-maridos não ajudava em nada ao caso de Lady Zabini. Fazia as pessoas se perguntarem como ela conseguia continuar a atrair cada vez mais pessoas, mesmo depois de um histórico tão público de que as coisas não estavam indo a favor do seu parceiro. Dumbledore foi à sua casa ou sua mãe se aproximou dele? Perguntou Kim. Não sei o que aconteceu lá. Só que um dia, minha mãe decidiu que queria que eu continuasse a frequentar Hogwarts. Eu, claro, não me opus nem um pouco. O resto é história na qual não me interesso. Importa se foi Dumbledore ou minha mãe quem começou a conversa. Foi só uma curiosidade pessoal, disse Kim com um sorriso. Não vou mentir dizendo que não estou decepcionado por não termos conseguido formar uma parceria, Zabini, note, mas estou feliz que vocês tenham conseguido frequentar Hogwarts no ano passado. Não teria sido uma experiência agradável se mudar para a escola de 6 anos com apenas mais um. Mas se precisar da minha ajuda, sinta-se à vontade para entrar em contato. Como sabe, estou sempre pronto para ajudar quem precisa. A conversa para a qual Kim havia chamado Zabini e Note havia terminado. Depois que ele os alcançou, ambos saíram, deixando apenas Eve e Daphne na sala. Eles nos olharam de forma estranha, disse Eve, olhando para a porta. Isso era de se esperar, Daphne sentou-se. Pareceria estranho para qualquer um que você tenha um jeito de contatar Kim assim. Sendo eu a namorada dele, ela lançou um olhar de desdém para Kim. Tudo bem. Zabini e Note são caras de boca fechada. Eles não vão dizer nada, Kim parecia despreocupado. Se eles te causarem algum problema, vá visitar Astoria. Os dois devem 1 ou 2 favores a Eide. Então, como vocês dois estão? Como é a sensação de ser do 7º ano? O mesmo de antes. Tudo gira em torno dos NEMS. Os primeiros anos são minúsculos. Imaginei, Kim sorriu. Então, tenho outra pergunta. Quem é o novo professor de defesa contra as artes das trevas? Presumo que o professor Slughorn ainda esteja ensinando poções. É sim, disse Daphne. Quanto ao novo professor, é um dos irmãos Weasley. William Weasley. Bill Weasley, acrescentou Eve. Aquele que trabalha em Gringotts, que arqueou a sobrancelha e perguntou a Eve. Como os goblins o dispensaram do trabalho para frequentar Hogwarts? Ele largou o emprego? Ele disse que ainda está trabalhando com Gringotts e que ficará em Hogwarts este ano. Quanto a como isso é possível, eu mesma questionei, mas ainda não perguntei. Talvez o Rony saiba. Duvido, disse Daphne com um bufo. Eve lançou um olhar penetrante para Daphne. Ele não é burro, sabe? Só é um pouco lento para entender o que entende. Ele compensa com as outras qualidades. São essas? Certo, vamos parar antes que isso vire uma briga, disse Kim interrompendo a discussão. Eu fiquei naquela escola por 7 anos, e agora vocês dois estão no 7º, e em todos esses anos, todos nós vimos professores diferentes a cada ano. Isso me faz pensar se existe mesmo uma maldição sobre o cargo e se William Weasley, o desfazedor de maldições de Gringotts, está lá para expurgar essa maldição. Ou, ele está lá para ser mais uma pessoa na segurança de Hogwarts. Kim bateu no braço da cadeira. Se presumirmos que foi o diretor quem contatou a senhora Zabini, então não é exagero presumir novamente que ele está tomando medidas para reforçar a segurança. Pode ser qualquer um desses, disse Daphne. Acho que é a última opção e Eve deu sua opinião. Que arqueou a sobrancelha. Você acha ou... Eve o encarou com um olhar que o fez terminar a frase antes que ela terminasse. Ok, não vou perguntar. Tanto que enquanto Eve haviam feito um acordo de que não faria perguntas envolvendo a Ordem da Fênix. O acordo foi feito para garantir que nenhuma conversa constrangedora surgisse entre eles. Eu também acho que é a última opção, disse Kim. Acho que Dumbledore está tentando reconstruir a imagem de segurança de Hogwarts, que foi prejudicada no ano anterior. O quase sequestro de Harry. Crouch se passando por Alastor Moody, Umbridge, os Comensais da Morte. Já houve incidentes demais. Eu participei dos 3 primeiros. Dei um soco na cara do sequestrador de Harry, ele acabou preso. Atordoei Crouch e depois o chutei algumas vezes, ele acabou preso. Filmei Umbridge. Registrando seu delito, ela acabou presa. Eu não tive nada a ver com os Comensais da Morte, no entanto. Mandar pessoas para a cadeia deve ser sua praia, Eve sorriu. Isso não é a minha praia, disse Kim. Minha praia é magia, engenhosidade, charme inteligente e brincalhão. Claro que sim, disse Daphne. Sinto que você está zombando de mim. Bobagem, Daphne sorriu antes de perguntar. Como está seu avô? A carga começou a diminuir. A reconstrução na Alemanha finalmente entrou em um estágio em que ele não se sente justificado em ignorar cada aspecto da operação. Acho que ele nunca precisou fazer isso. Tenho certeza de que ele tem gente para lidar com algo assim. Sim, mas acontece que a Alemanha era o projeto pessoal dele quando ele estava crescendo. E acho que ele se sente sentimental o suficiente para se envolver. Vou tentar mantê-lo em casa. Então você vai prendê-lo em sua própria casa, disse Eve. Ki e Daphne olharam para Eve e disseram em uníssono. Isso não foi engraçado. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 356. Dumbledore olhou fixamente para o medalhão dourado e verde sobre a mesa. Uma bela cobra rubi estava incrustada na tampa superior, com seu corpo serpentino formando um S vermelho sobre a superfície. Ele o pegou e seus dedos o tocaram distraidamente. Sabia que era falso, uma carta de não autenticação vinha junto para provar que era uma réplica. Dumbledore não ficou feliz em encontrar uma réplica quando partiu em busca do original.
Ele sangrou por ele, bebeu veneno por ele, lutou contra Inferi enquanto sofria com um veneno amaldiçoado por ele, e então teve que enfrentar um aluno descontente que queria matá-lo. Teve que chegar à dura conclusão de que havia perdido um amigo próximo e um confidente mais próximo, e as consequências que se seguiram eram algo com que ele gostaria de lidar com a mente clara e sem cansaço. E o pior de tudo é que só depois de tudo ele descobriu que o medalhão era falso. Todo seu esforço foi em vão, exceto por uma coisa que ele conseguiu extrair de todo o desastre. Ele havia encontrado uma pista para a verdadeira Horcrux. A Horcrux de Voldemort. R.A.B. Regulus Arcurus Black. Descendente da prestigiosa Casa Black. O leal comensal da morte de Voldemort, ou assim parecia, já que Regulus Black traiu Voldemort e trocou o medalhão ao descobrir o que realmente era. Ou seja, enquanto a Horcrux ainda estava lá, ela estava fora do alcance de Voldemort. E ele não tinha ideia de que o pedaço de sua alma não era o lugar que ele havia deixado, sob a proteção de várias magias protetoras e letais. Isso lhe deu uma chance. Do jeito que a situação estava, nenhuma das partes sabia a localização, mas isso era mais uma desvantagem para Voldemort, já que o usuário da Horcrux não sabia se seu recipiente de alma ainda estava ativo, e se ele ainda dependeria dele para se manter vivo. E se ele conseguisse encontrá-lo antes de Voldemort, seria um peso no coração de Voldemort. Felizmente para ele, ele tinha uma pista, enquanto Voldemort não. Infelizmente, Dumbledore seguiu a pista que veio na forma de uma carta de forte rancor, mas não conseguiu encontrar nenhum medalhão nos lugares onde se poderia encontrar Regulus Black. Infelizmente, a busca acabou sendo um beco sem saída, pois a cada lugar que ele ia, encontrava o oposto do que ela aceitava. Onde você escondeu isso, Regulus? Murmurou Dumbledore. Ele tentou se colocar na mente de Regulus, mas não conseguiu muito. O problema com Regulus Black era que não havia mais ninguém que o conhecesse. Seu próprio irmão, Sirius, não sabia muito sobre ele por causa das diferenças na infância. Aqueles que conheciam Regulus, e ainda estavam vivos, não falavam com Dumbledore. Isso não vai dar em nada, ele suspirou e empurrou o medalhão para longe. Colocou seu picolé de limão favorito na boca, sentindo a acidez agradável que o cedeu lugar à doçura. Ele se recostou na cadeira, com pensamentos sobre Horcruxes invadindo sua mente. 7. O número que continha o poder da magia e algo que Dumbledore suspeitava que Voldemort almejava para suas Horcruxes. Ele vai tentar conseguir 6 peças, sendo a 7ª ele mesmo pensou. Mas, ele não sabe que o número que ele vai ter são 7 Horcruxes. Ele se levantou, foi até um retrato e puxou a moldura para que se abrisse como uma porta em suas dobradiças. Dumbledore bateu a varinha na parede, e uma parte desapareceu como se nunca tivesse existido, deixando para trás uma cavidade quadrada. Ele olhou para o diário preto, meio derretido, meio queimado, com um furo de facada no meio. Pegou e levou-o para a mesa. O diário de Tom Riddle, o que Dumbledore considerava a primeira Horcrux. Era a única, uma das 2 Horcruxes que ele tinha em mãos, e até onde ele sabia, a única Horcrux que ele sabia ter sido destruída. Ele mergulhou em sua mente e retornou à lembrança dos gêmeos Potter e de Hermione Granger lhe contando sobre o incidente da Câmara Secreta. Lembrou-se deles lhe contando sobre o basilisco e como o jovem Tom Riddle havia aparecido usando o diário como médium. Mas ao relembrar a lembrança, uma carranca surgiu em sua testa. Lembrou-se de como Harry se lembrava de que o diário havia sido esfaqueado com a presa do basilisco ao acordar. Epsi, uma elfa doméstica, apareceu no escritório e encarou Dumbledore com seus olhos de corça. Ele escreveu algo em um pedaço de pergaminho e entregou a Epsi. Por favor, entregue isso à professora McGonagall e diga a ela para trazê-los agora. Epsi fugiu com o deslize e deixou Dumbledore olhando fixamente para o diário queimado com um buraco no meio. Quebra de cena. Por que você queria nos ver, diretor? Perguntou Eve enquanto se sentava na sala do diretor. Ela estava jogando cartas com alguns alunos do 5º ano quando McGonagall entrou para dizer que Dumbledore queria que ela, Harry, Hermione e Rony estivessem em sua sala. Harry e Hermione não gostaram de ter sua sessão de amassos interrompida. No caminho, buscaram a mãe dela. Dumbledore pegou um diário que lhe era bem familiar e o colocou sobre a mesa. Sobre isso, disse ele. Eve olhou fixamente para o diário de Tom Riddle, ou o diário de Voldemort. Suas pupilas se contraíram ao se lembrar daquele dia na Câmara Secreta. O que tem? Perguntou Harry com rispidez na voz. Harry, você me disse que quando acordou, encontrou este diário perfurado pela presa do basilisco, e que não foi você quem o esfaqueou, disse Dumbledore. Eu queria saber se você poderia se lembrar daquele dia e tentar ver se havia algo mais que você possa ter deixado passar. Ele se virou para Hera e Hermione. Vocês duas também. Por favor, tentem se lembrar de algo daquele dia antes de serem petrificadas. Eve assentiu e tentou se lembrar daquele dia, começando pela manhã, mas não conseguiu encontrar nada de estranho além dos horripilantes olhos amarelos. Então, sua mente vagou para o que Harry lhe contará sobre o que acontecerá na Câmara Secreta. Seu corpo ficou tenso. Não era o que Harry lhe contará que a deixava tensa, mas o que ela fizera para descobrir a verdade. Hera fechou os olhos e fingiu usar oclumência como se estivesse revisitando suas memórias. Ela não queria olhar nos olhos de Dumbledore nem abrir a boca. Era melhor ficar de boca fechada. Eu acho que sei quem esfaqueou o diário, disse uma voz ao lado dela. Os olhos de Eve se arregalaram em choque. Ela se virou para Hermione, que acabará de falar. Eve mordeu a parte interna da bochecha. Havia esquecido que Hermione estava lá com ela quando ela perguntou. Hermione olhou para Hera, que não conseguiu encará-la. Qualquer tentativa de impedir Hermione seria interceptada por Dumbledore, e além disso, sua mãe estava na mesma sala. Naquele ano, Eve e eu estávamos tentando descobrir a identidade do monstro da Sonserina, mas não conseguimos. Então decidimos procurar ajuda. Socorro? Perguntou Lily, confusa. Não só ela, mas todos, exceto Hermione e Hera, pareciam confusos. Fomos até a Eide para ver se conseguíamos encontrar uma resposta lá.
Dumbledore se inclinou para frente. Ade, você quer dizer Kim West? Hermione assentiu. Perguntamos a Kim se ele sabia sobre o monstro da Sonserina. E ele sabia quem era o monstro. Ele sabia, exclamou McGonagall. Ele apontou os fatos que cercavam todas as petrificações que aconteceram ao longo do ano, e a única besta mágica a qual ele conseguiu comparar todas elas foi o basilisco. Ele nos mostrou um livro na biblioteca e nos mandou embora. Ivy começou a rezar para que Hermione parasse, para que ela não continuasse, mas parecia que a sorte não estava com Ivy hoje. Mas antes que pudéssemos sair, Ivy fez outra pergunta. Hermione olhou para Ivy enquanto continuava. Ela perguntou a Kim se ele sabia onde ficava a entrada para a câmara secreta? Lily engasgou. Ele sabia? Sim, ele sabia. Ou pelo menos, naquela época, achamos que ele tinha um palpite de onde era. Ele nos disse que a entrada era no banheiro da Murta que geme. Mas, como você sabe, nós dois nunca chegamos lá. Por causa de Kim não estávamos mortos, apenas petrificados. Ele havia apontado a presença de uma superfície reflexiva perto de cada vítima de petrificação. Ambos foram atingidos pelo brilho do basilisco através de seus espelhos, transformando seus corpos em pedra. A próxima coisa da qual se lembravam era de acordar no quarto do hospital com corpos doloridos e machucados. Mas como isso faz do Sr. Weasley a pessoa que esfaqueou o diário? Perguntou Dumbledore. Perguntamos se ele foi quem fez isso. Ele admitiu? Perguntou Dumbledore surpreso. Hermione balançou a cabeça. Não, ele negou categoricamente. Mas deixou escapar em suas palavras que estivera dentro da câmara secreta. Hermione então explicou como, quando Kim perguntou o que acontecia na câmara secreta, ele usou a expressão embaixo, como se soubesse que a câmara ficava em algum lugar abaixo. E em suas próprias palavras, Kim disse que nunca viu a abertura, apenas que sabia que ela existia lá. Senhora Granger, só isso, só as palavras não bastam para dizer que o Sr. Weasley era quem estava dentro da câmara secreta, disse Dumbledore. Mas seu tom e seu olhar expressavam reflexão e contemplação. Mas isso torna um dos suspeitos mais prováveis. Se ao menos pudéssemos ter alguém que pudesse ter testemunhado o que aconteceu. Fawkes, gritou Harry de repente. Fawkes estava lá. Devíamos perguntar a ele se Fawkes estava lá. A Fênix foi a principal razão pela qual o basilisco foi morto com tão pouco esforço. O pássaro imortal arrancou os olhos mortais do basilisco, livrando-o de sua arma mais letal. Infelizmente para nós, Harry, não podemos perguntar a Fawkes, disse Dumbledore. É por quê? Comuniquei-me com Fawkes sobre isso e pelo que entendi, ele não sabia o que tinha acontecido por causa do dia de queimadas repentinas, que o fez voltar à sua forma de pintinho. Harry encolheu os ombros. Então não temos ninguém que possa responder à nossa pergunta. Era suspirou internamente de alívio. Ela estava petrificada, Harry fora nocauteado, o basilisco estava morto, o jovem Voldemort fora expurgado, Hermione não estava lá dentro, Rony estava longe da câmara, sem que ninguém pudesse confirmar-se que estava lá dentro. Nem ela mesma podia, pois ainda não tivera aquela conversa com Kim. Mas então... talvez eu possa ajudar vocês com esse problema. Todos os olhos, até mesmo aqueles nos retratos do diretor Mistérios, se voltaram para o orador. Ivy piscou surpresa enquanto olhava para quem falava. A princípio, ela ficou confusa, mas então as lembranças de Harry começaram a ecoar em sua cabeça. Ela percebeu que ela e todos haviam perdido. 2 pessoas, uma fênix, um basilisco e um fantasma. Era ele quem todos pensavam que estava dentro da câmara secreta naquele dia, mas todos estavam errados. Houve outro. Capítulo 357. Que olhou para a carta em sua mão com as sobrancelhas franzidas. O papel usado era de alta qualidade, até a tinta usada parecia ser de um tom específico de azul que ele ainda não tinha visto. Mas o mais importante, a carta chegará com um clarão de fogo enquanto ele comprava ervas para poções, um grave risco de incêndio. Ver uma fênix chegar do fogo com a carta agarrada ao bico enquanto o encarava com seus olhos vermelhos derretidos, que ele tinha certeza de que o observavam. Era a última coisa que ele esperava que acontecesse. Você está cordialmente convidado a visitar Hogwarts para uma discussão importante sobre a segurança de Hogwarts. Devo ligar para meu advogado. Eu tenho um advogado? Brincadeiras à parte, Kim se perguntou do que se tratava. A carta era assinada pelo próprio Dumbledore, a 4ª vez que ele via aquela assinatura, a primeira vez fora em seu certificado de NOM, depois em seu certificado de NIEM e por fim, em seu diploma de pós-graduação. Mas esta era a primeira vez que Dumbledore lhe escrevia pessoalmente. O que ele quer? Que olhou fixamente para a carta, pensando se deveria ir. A carta mencionava a segurança de Hogwarts. Do que se tratava? Dumbledore queria consultá-lo sobre todas as passagens secretas de entrada e saída de Hogwarts. Que não tinha a menor ilusão de que Dumbledore havia parado de pensar que não sairia do castelo porque fora pego lá fora. Ou talvez fosse apenas um plano para trazê-lo a Hogwarts, e o verdadeiro motivo fosse algo completamente diferente, como querer convencê-lo a se juntar à Ordem da Fênix. Que não tinha medo de ir para Hogwarts. Não havia benefício algum para Dumbledore em machucá-lo, e o diretor não faria uma tentativa idiota de sequestro. A única coisa sobre a qual ele não tinha certeza era o motivo do encontro. Enquanto Kim pensava nisso, um sino tocou em seu quarto. Ele levantou a mão e o espelho retrovisor voou para suas mãos. Ele aceitou a conexão e sorriu quando sua namorada entrou em cena. Ei, como vai? O que aconteceu? Quebra de cena. Kim aparatou fora dos limites de Hogwarts. Ele girou os ombros e vestiu a barra do paletó bege. Olhou para o castelo. Depois de se formar, só estivera nas redondezas algumas vezes, principalmente visitando Scrivenshaft para o design de seus novos cartões pessoais. Depois de trabalhar por tantos anos com a loja que entendia seus gostos e preferências, ele não mudaria de serviço de impressão e papelaria. Ele atravessou os limites do castelo e respirou fundo ao sentir a magia o envolver. A sensação era diferente.
Hogwarts não o considerava mais um aluno, agora ele era apenas um visitante externo. Kim parou e tateou as proteções. Elas haviam mudado, o esquema das proteções era mais coerente e coeso agora do que em seu último dia em Hogwarts. É por causa de Bill Weasley, ou Dumbledore decidiu resolver a bagunça. O esquema de proteção em torno de Hogwarts era um estudo de caso curioso no campo da proteção. Toda vez que Hogwarts trocava de diretor, o novo diretor adicionava suas próprias proteções ao esquema, o que era bom do ponto de vista da atualização. Mas o problema com Hogwarts era que nenhum dos diretores jamais coordenava com seu antecessor. Toda vez que um novo diretor assumia seu lugar, ele simplesmente despejava novas proteções na pedra de proteção de Hogwarts. E como o local era a maravilha da magia, o castelo de Hogwarts, as proteções eram aceitas sem problemas de compatibilidade e carregamento. Não importava quantas proteções fossem colocadas no castelo, ele o supria com amplo poder. E como Hogwarts podia se acomodar, ninguém se preocupava em resolver a bagunça. Era natural que à medida que o número de proteções aumentasse, a integridade geral da defesa também aumentasse. Mas ao mesmo tempo havia proteções redundantes demais. O próprio Kim certa vez encontrou 4 proteções anti-aparatação sobrepostas no mesmo lugar. Embora isso tornasse quase impossível aparatar dentro de Hogwarts, também criava atrito entre as proteções individuais, o que em teoria poderia ser explorado por alguém tão conhecedor quanto Voldemort. Mas agora, Kim sentia que as proteções estavam muito mais organizadas. Isso ainda precisa de reparos, mas já é um começo, pensou. Não era possível resolver séculos de confusão em tão pouco tempo. Ele seguiu pelo caminho que ligava Hogsmeade ao portão do saguão de entrada. O percurso era o mesmo de sempre, e parecia que ele nunca havia saído. Ao chegar perto do castelo, viu o portão se abrir um pouco e 2 professores saírem. Professor Flitwick e McGonagall. Kim sorriu. Que gentileza me receberem, mas não precisavam fazer isso. Acho que sei me virar no castelo. Se não tivéssemos vindo, Sr. West, o castelo não teria permitido sua entrada. O sorriso de Kim se alargou em resposta. McGonagall suspirou, e Flitwick riu de sua expressão. O senhor foi nosso chefe ano passado, Sr. West, disse McGonagall. E eu tenho que lhe agradecer por essa honra. Flitwick riu novamente e McGonagall suspirou pela segunda vez em menos de 1 minuto. Vamos, Sr. West. O diretor está esperando pelo senhor, disse McGonagall, com uma estranha expressão curiosa no rosto. O sorriso de Kim sumiu um pouco enquanto ele assentia. Virou-se para Flitwick e perguntou. O senhor também se juntará a nós, professor Flitwick? Não, não vou. Vim te dizer que vem à minha sala depois que terminar sua reunião. Vamos sentar e conversar enquanto tomamos um chá, disse Flitwick. Claro, claro, eu estarei lá. Então abra aquele pote secreto de geleia. Hoje, vou cobrir meus scones com essa delícia, disse Kim sorrindo. Eu nunca deveria ter revelado isso a você. Tarde demais para se arrepender, professor. Kim riu. Flitwick saiu, e Kim seguiu McGonagall pelos corredores, passando por alunos que olhavam com curiosidade para Kim, que acenava de volta para aquele que ele reconhecia. Todos o reconheceram, exceto os calouros, então ele teve conversas curtas com várias pessoas. Mas à medida que se aproximavam da sala do diretor, o grupo diminuiu. Foi então que Kim iniciou uma conversa com McGonagall. Aconteceu algo interessante recentemente, professor. Gostaria de saber? McGonagall arqueou sua sobrancelha fina antes de cantarolar positivamente. Tive uma conversa interessante com um cavaleiro chamado Saul Croaker. O andar e os passos impecáveis de McGonagall vacilaram quando ela ouviu o nome. Kim continuou. Ele foi bastante amigável, o que eu diria que me surpreendeu um pouco, mas por outro lado, eu tinha uma imagem elitista dos inomináveis. Mas Croaker parecia um sujeito agradável. Ele encarou McGonagall com um olhar divertido e travesso. Nunca imaginei que você tivesse alguma ligação com o departamento de mistérios, professora. Por acaso eles se aproximaram para o cargo de inominável? McGonagall parou lentamente, fazendo Kim parar também e se virar para olhá-la. Ele te contou? Ela perguntou. Claro que não. Ele jamais faria isso. Ele não confirmou nem negou, basicamente recusou-se a comentar. Estava com uma expressão perfeitamente calma e tudo. Eu tinha certeza de que era você, e agora você confirmou. Você não pode contar a ninguém. Não quero contar a ninguém. Não me adianta nada desagradar os inomináveis tirando o recrutador deles de Hogwarts. Por que estragar um segredo perfeitamente bom, um segredo útil? Então não toque no assunto. Chegamos ao escritório. Kim virou-se para frente para olhar os portões guardados por gárgulas. McGonagall caminhou até as gárgulas de pedra, e elas se afastaram quando ela pronunciou a senha. Kim ajeitou as roupas uma última vez antes de entrar na sala do diretor. O escritório não havia mudado muito desde a última visita de Kim anos atrás. Continuava uma bagunça desorganizada, uma bagunça organizada, mas ainda assim uma bagunça, o que só fazia sentido para quem havia criado a bagunça. Sr. West, o senhor finalmente chegou, disse Dumbledore, sentado atrás de sua mesa com um sorriso sutil no rosto. Que não cumprimentou o diretor imediatamente. Em vez disso, olhou para as outras pessoas presentes na sala. Primeiro, havia as pessoas que pertenciam a Hogwarts, McGonagall, que viera com ele, Lilian Potter, que estava sentada ao lado de seus gêmeos e Hermione Granger. Mas também havia algumas que não pertenciam a Hogwarts, Alastor Olho Tonto, Moody e Tiago Potter. Eu sei que a carta dizia que era sobre a segurança de Hogwarts. Eu não esperava que os aurores estivessem presentes. Kim se aproximou da mesa de Dumbledore. Você normalmente não gosta de estranhos interferindo nos assuntos de Hogwarts. É um prazer revê-lo também, Sr. West, sorriu Dumbledore.
Quanto a Alastor e James, eles têm minha total confiança. Kim desabotoou o botão da frente do terno quando uma cadeira confortável surgiu atrás dele. Sentou-se, acomodou-se e disse, sim, mas eu não, sem ofensa, senhores. E não me sinto confortável com eles aqui quando não sei do que se trata esta reunião. Esta reunião é para discutir porque você mentiu para todo mundo, garoto, disse Moody. Que não respondeu a Moody. Ele nem olhou para o homem espancado. Dumbledore falou, é como Alastor disse. Esta reunião é por causa da sua mentira. Eu menti muito, diretor. O senhor terá que ser mais específico sobre qual deles estamos falando. Você admite ter mentido? Moody falou novamente. Mas Kim permaneceu em silêncio. O senhor não vai responder às perguntas de Alastor, Sr. West? Perguntou Dumbledore. Esta não é uma investigação formal. Não preciso responder a nenhuma pergunta que não queira. Dumbledore trocou olhares com Alastor, que não parecia feliz, mas se acalmou com um empurrãozinho de Dumbledore. Estamos aqui para falar sobre a Câmara Secreta, Sr. West. Soubemos que o senhor sabe sobre a Câmara Secreta, sobre o monstro da Sonserina. E mais importante, o senhor entrou na Câmara Secreta. Não tenho ideia do que você está falando, disse Kim. Você acabou de dizer que mente. E daí? Perguntou Kim. Mesmo que eu minta, não vou aceitar quando minto. Quanto a esta situação, ele se virou para Hermione. Eu não entrei na Câmara Secreta. Você não se recusou a saber sobre a Câmara Secreta ou sobre o monstro da Sonserina. Agora eu sei sobre eles. O basilisco era praticamente conhecido por todos que estavam prestando atenção. Temos provas de que o senhor estava lá dentro, Sr. West, disse Dumbledore, interrompendo toda a conversa. Ah, e que prova seria essa? Perguntou Kim, mas ele já sabia a prova, e era doloroso não tê-la percebido. Era como se todos tivessem ensaiado para aquele momento. Todos os olhares na sala se voltaram para uma das prateleiras onde havia um chapéu. Era surrado e antigo, estava remendado, puído e extremamente sujo. Para falar e cantar, um rasgo na aba se abriu como uma boca. Como se pudesse sentir todos os olhos, o chapéu falou. Ah, Kim West, eu me lembro da sua seleção. Era realmente o que se chama de barraca de chapéus. No fim, você foi para onde queria. Mas acho que teria se saído melhor na Sonserina. Kim encarou o chapéu seletor, sua expressão mudando de desorientada para inexpressiva. Ele abriu a boca e disse ao chapéu, um verdadeiro Sonserino jamais se juntaria à Sonserina e se declararia astuto e ambicioso. Não seria melhor que os outros suportassem os olhares enquanto de fora vagava livre, sem o estigma que o acompanhava? Ele se virou para Dumbledore. Tudo bem, eu admito, eu estava lá. O que vem a seguir? Capítulo 358. Tudo bem, eu admito, eu estava lá. O que vem a seguir? Kim recostou-se pesadamente na cadeira e cruzou as pernas, com as mãos firmemente apoiadas no braço. Se não fosse pelas roupas, pareceria estar em casa, aconchegando-se para uma noite de relaxamento em frente à lareira. Por que você escondeu? Perguntou James. Que olhou para James, ponderando se deveria colocá-lo na categoria de responsável, ou deixá-lo como Woody e ignorar o Auror. Depois de pensar um pouco, decidiu responder ao homem. Eu o escondi porque pensei que ninguém soubesse. Ele olhou para o chapéu seletor, que novamente parecia um chapéu em ruínas. Mas parece que eu estava errado. Sinto vergonha de ter esquecido do chapéu que trouxe a espada da Grifinória usada para esfaquear e matar o basilisco. Eu estava particularmente distraído naquele dia em que ele estava prestes a sofrer o primeiro ataque da maldição do pecado. Ele se lembrou de como se encontrara com Lockhart logo depois. E o bastardo ganancioso e pomposo havia despertado suas emoções o suficiente para deixar a maldição do pecado tomar conta. Logo depois, ele quase torturou duas garotas, e as coisas quase deram terrivelmente errado. Todos os pares de olhos, até mesmo do olho artificial, encaravam Kim. Seus olhares estavam cheios de curiosidade chocada e diversas outras emoções. Por que o senhor esfaqueou o diário com a presa do basilisco, Sr. West? Como o senhor sabia que o espírito estava ligado ao diário? Kim deu de ombros. Observei, escutei e apliquei meu cérebro para deduzir que o suspeito diário de couro jogado no chão da Câmara Secreta, antes deserta, provavelmente teria algo a ver com espíritos jorrando ambições maníacas. Ele encarou Dumbledore diretamente ao dizer essas palavras. Não desviou o olhar dos olhos azuis por um segundo sequer. Quando Kim recebeu um telefonema de Eve sobre a situação, ele vasculhou as memórias daquele dia com um pente fino. Ele havia intensificado a imersão no livro de memórias ao máximo, e pôde viver a lembrança como se a estivesse vivenciando em primeira mão. Ele notou todas as pequenas coisas nas quais não havia pensado profundamente, as ações que havia tomado, a magia que havia lançado e, mais importante, as palavras que havia dito. Segundo Eve, o chapéu seletor lhes deu uma ideia geral da situação e do envolvimento dele, mas o chapéu não havia fornecido os detalhes, pelo menos, não para todos na sala. Mas o mesmo não podia ser dito sobre Dumbledore. O chapéu estivera na companhia de Dumbledore desde então. Quem sabia com quantos detalhes o chapéu poderia ter recontado o incidente? Espere e prepare-se para o pior, pensou Kim. E não é como se isso importasse, né? O chapéu seletor me disse que o senhor tirou as presas e o veneno do basilisco. Posso saber o que o senhor fez com eles, Sr. West? Perguntou Dumbledore. Kim sentia os olhares fixos nele. Presa e veneno de basilisco, duas mercadorias inestimáveis que não podiam ser obtidas por meios comuns, disponíveis apenas por meios altamente ilegais em mercados negros exóticos, mas ali estava ele, de posse de materiais inestimáveis. É irônico, disse que em vez de responder à pergunta, um homem produziu um feito mágico, criado para proteger sua vida a todo custo, mas então ele criou um segundo. Algo incrível, fascinante. Ele havia criado uma nova vida, mas essa nova vida de alguma forma ameaçava a sua própria. Não tenho certeza se o homem sabia, mas eu sei. Afinal, eu já vi isso em ação. Kim voltou seu olhar para a espada de Gryffindor.
guardada dentro de uma vitrine de vidro, realçando a estética do escritório ao exibir a glória de Gryffindor. Era um metal feito por goblins que havia sido mergulhado no veneno de basilisco e magicamente assumido, tornando-se um bem ainda mais valioso. Irônico, não é, diretor? Disse Kim. Ele passara 7 anos pisando em ovos porque Dumbledore tinha autoridade substancial sobre ele. E não parecia sensato entrar em desacordo com a pessoa que administrava o lugar onde ele passaria 7 anos de sua vida. Mas agora, ele havia se formado e estava fora do alcance de Dumbledore, livre para fazer coisas que não podia fazer antes. E era ótimo agir com tanta ousadia. Dumbledore não demonstrou reação. Ele encarou Kim em silêncio enquanto os outros pareciam confusos sobre o que Kim estava falando. Kim gostou de ver Dumbledore tão contido. Era evidente que ele não havia contado a ninguém sobre a existência das Horcruxes. Ele ainda tentava manter as cartas na manga. Todos, por favor, deem um tempo a sós para mim e para o Sr. West. Seria muito apreciado, disse Dumbledore. Antes que alguém da família Dumbledore pudesse levantar uma única palavra de objeção, Kim falou. Está tudo bem, eles podem ficar. Não vou dizer que quero me esconder. Então você não estaria dizendo coisas que quer esconder. Dumbledore suspirou antes de dizer. Mesmo assim, eu preferiria que pudéssemos ter uma conversa em particular. Gostaria que todos ficassem. Sr. West, eu insisto, diretor, disse Kim categoricamente. Se lhe pedissem para escolher um lado entre Voldemort e Dumbledore, não o lado da luz e o lado das trevas, mas quem ele seguiria entre os dois líderes, ele escolheria Voldemort. Pelo que Kim percebeu, o megalomaníaco violento parecia mais fácil de lidar do que o manipulador sorridente. Pelo menos com Voldemort, ele saberia quando o homem estava bravo e feliz, mas com Dumbledore, que não tinha certeza do que o homem estava pensando em nenhum momento. Isso não queria dizer que Voldemort não usasse manipulação. O Lorde das Trevas havia enganado uma sociedade de supremacistas puro-sangue de alta classe para segui-lo. E um jovem Tom Riddle era particularmente charmoso e persuasivo. Mas para Kim, isso não podia ser comparado a Dumbledore, que havia construído uma reputação no coração de um país inteiro, que só parecia ficar mais forte a cada adversário e obstáculo, que olhou para as pessoas ao redor do país, especialmente para os pais do menino que sobreviveu. Lilian e Tiago Potter não faziam ideia do que Dumbledore estava escondendo deles. Quem tentará se colocar no lugar deles e imaginara como seria se algo tão grande fosse escondido dele. Essa imaginação não era nada agradável. Então ele decidiu. No mínimo, ele iria quebrar o controle de Dumbledore sobre informações que a família Potter e até mesmo aqueles que lutaram por Dumbledore mereciam saber. Fiquei chocado quando percebi o que o Lorde das Trevas tinha feito, disse Kim, tecendo uma pequena narrativa para si mesmo. Não, chocado não seria a palavra certa. Fiquei enojado quando descobri. Por manchar a santidade de algo tão puro. Uma mancha suja no nome da magia. Foi uma sorte eu ter feito o que fiz, ou quem sabe o que teria acontecido. Só depois de alguns anos percebi o que havia destruído quando apunhalei o diário. Senti-me eufórico. Eu havia destruído a salvaguarda distorcida do Lorde das Trevas. Mas então Kim encarou Dumbledore com uma expressão sem calor, depois de vários anos. Quando progredi mais em meus estudos de magia, me vi olhando para mais uma daquelas coisas distorcidas, e nunca na minha vida esperei que ela se manifestasse dessa forma. Kim manteve o olhar em Dumbledore, mas percebeu que Dumbledore sabia exatamente do que estava falando. Do que você está falando? Perguntou Lily. Dumbledore vai te contar depois, disse Kim sem olhar para ela. Se ele não vier até mim e eu te contar. Sabe de uma coisa, mesmo que ele conte, venha até mim, caso ele se esqueça de te contar alguma coisa. Eu preencho essas lacunas. Sr. West, por que você está fazendo isso? Porque eu quero que o Lorde das Trevas vá embora, e infelizmente, você é a melhor chance que alguém tem de fazer isso, disse Kim. E se você mantiver as coisas como eu presumo que estejam, tão escondidas, isso vai voltar para te prejudicar e a todos. Há uma razão pela qual mantive as coisas como estão, Sr. West. Diretor, acredite em mim quando digo que acredito piamente no seguinte. Um segredo é mais forte quando apenas uma pessoa sabe sobre ele, mas isso não é uma dessas coisas. Isso não é algo que você tem o direito de guardar para si mesmo. Dumbledore franziu as sobrancelhas. Você diz essas coisas, então por que não contou a eles? Afinal, parece que você já sabe disso há um bom tempo. Kim riu por dentro. Dumbledore era astuto. Ele havia desviado a pergunta para Kim. E não era nada feio, Kim realmente a manteve escondida. Mas que não nasceu ontem. Diga-me, diretor, quanto tempo levaria para destruir Londres inteira? Perguntou Kim abruptamente. Como assim? Dumbledore parecia perplexo. Que tipo de pergunta é essa, garoto? Moody resmungou. Em 1927, o recentemente falecido Lorde das Trevas Geller Grindelwald lançou um terrível feitiço contra a cidade de Paris após uma manifestação, e de acordo com os presentes, o feitiço tinha poder suficiente para arrasar toda a capital. Então minha pergunta é para o homem que derrotou Geller Grindelwald. Quanto tempo levaria para destruir Londres? Dumbledore permaneceu em silêncio, seus olhos estudando Kim e suas intenções. Kim se virou para Hermione e fez a mesma pergunta. Eu não consegui, Hermione gaguejou. Ele não conseguiu? Ah não, ele definitivamente poderia. Não há dúvida sobre isso, Kim balançou a cabeça. Ele se virou para James e mais uma vez fez a mesma pergunta. O Auror não se atrapalhou como Hermione e pareceu pensar bem antes de responder. Um mês. Suspiros ecoaram pela sala. Um mês. Um mês para destruir uma cidade inteira. Um valor chocante quando colocado no contexto de que falavam. No entanto, errado, isso não chega nem perto do valor real, ele se virou para Dumbledore. Vamos lá, diretor. Arrisque um palpite, não há mal nenhum nisso. Após alguma deliberação silenciosa, Dumbledore suspirou e respondeu. Menos de uma semana. Era como se alguém tivesse lançado um feitiço silenciador sobre todos na sala, que ficaram em silêncio, com a surpresa e o choque transbordando em seus rostos.
Até os dois olhos de Moody fitavam Dumbledore com um choque raro e absoluto. Londres é 6,6% maior que Paris. Gerardo Grindelwald e Alvo Dumbledore estão no mesmo nível de poder destrutivo, disse Kim com um sorriso amargo. Mas ainda não tinha acabado. Sabe qual é a melhor parte? Continuou Kim. Tudo o que ele precisaria apontou para Dumbledore são 3 refeições por dia, uma boa noite de sono após cada dia de destruição e ótima saúde. Isso é tudo o que seria necessário para destruir uma grande cidade. Sem perceber, Kim começou a bater o pé no chão enquanto encarava Dumbledore. Não era uma expressão de triunfo nem mesmo de satisfação. Era uma expressão amarga de total relutância. Como é que eu vou me opor a isso? Capítulo 359. Como eu poderia me opor a isso? Disse Kim olhando para todos. Não posso dizimar Paris em um dia com um único feitiço ou colocar Londres de joelhos em uma semana. Este último, eu acho. É Dumbledore ainda subestimando suas capacidades destrutivas, ou talvez você tenha realmente enfraquecido com a idade, não sei. Mas o fato é que pessoas como o diretor e Grindelwald têm poder suficiente para desconsiderar as normas e regras. Ele fez uma pausa, e parecia que alguém havia sugado todo o som da sala. E o mesmo vale para o Lorde das Trevas, o que começara como um esforço consciente agora era um hábito. A coisa com que mais me importo neste mundo é minha família e meus amigos. Grindelwald está morto, e o diretor não vai atacar meus entes queridos, pelo menos, espero que não. Mas isso não pode ser dito do Lorde das Trevas, que apontou rudemente para Dumbledore. Pessoas como ele e o Lorde das Trevas podem entrar em nossas casas, destruir a proteção e fazer o que quiserem sem se importar. Eu nunca faria tais coisas, Sr. West, disse Dumbledore com um olhar sincero. Não importa se você faria isso ou não, mas o Lorde das Trevas com certeza faria. Ele virá à minha casa, ameaçará minha família e se não tomarmos cuidado, estaremos mortos no chão. Talvez espancados a ponto de ficarmos irreconhecíveis ou simplesmente talvez tenhamos uma morte tranquila por causa de uma injeção da maldição da morte. Mesmo que de alguma forma consigamos escapar da morte, tenho certeza de que acabaremos como marionetes. Você acha que sua família enfrentará tal destino? Perguntou James em tom de dúvida. A família West era a mais forte do país. Eles certamente poderiam contratar seguranças. Kim balançou a cabeça. Uma pessoa normal não entende do que um auror ou, mais importante, do que um mago de ataque é realmente capaz. Ele apontou o queixo para James e Moody. Esses dois são essencialmente armas vivas. São treinados com magia criada exclusivamente para derrubar pessoas. Um auror pode causar estragos que pareceriam aterrorizantes para pessoas normais. Mas mesmo assim, alguém como James Potter tem esse flagrante mal-entendido. Ele se virou para Dumbledore e perguntou, diga a eles, diretor, o senhor se preocuparia em enfrentar uma equipe coordenada de aurores? Uma equipe de aurores altamente coordenados, lançando uma operação para derrubá-lo, para a qual eles se prepararam. Seja honesto. Nada de suas respostas diplomáticas e evasivas. Dumbledore franziu os lábios, fazendo a barba cobrir seus lábios. Ele não verbalizou seus pensamentos e apenas balançou a cabeça em resposta, fazendo com que algumas pessoas na sala piscassem de surpresa. O que isso significava era que se ele quisesse, o diretor poderia acabar com algumas equipes de aurores sem suar a camisa, disse Kim sem rodeios. O que Dumbledore não estava disposto a expressar em palavras. Moody e James não pareciam concordar. Talvez fosse orgulho deles, ou talvez acreditassem genuinamente que conseguiriam derrotar Dumbledore. Quanto ao que eu acredito, isso é mesmo uma pergunta? As pessoas que alcançaram os 2 níveis de magia dos Lordes das Trevas e Dumbledore podem ser contadas nos dedos. E quando você leva em conta que o diretor nasceu nos anos 80 e o Lorde das Trevas nos anos 90, isso contextualiza a raridade dessas pessoas, disse Kim. Mesmo entre essas pessoas, nem todas são voltadas para a batalha. Meu professor, Alan Baddeley, coloque-o contra o diretor e o Lorde das Trevas juntos em uma batalha de mentes. Ele rasgaria suas mentes em pedaços como se estivesse partindo pão na mesa de jantar, e então transformaria esses homens poderosos em seus súditos. Mas se você o colocasse em um duelo contra eles, ele seria destruído. Quantos desses raros indivíduos você acha que se arriscarão a enfrentar alguém tão implacável quanto o Lorde das Trevas? Sem dúvida, todos eles são bem-sucedidos em suas vidas. Eles não virão defender minha família por dinheiro. Eles terão muito. Por que protegeriam minha família por algo que eles já têm e podem ganhar mais fazendo um trabalho muito mais simples e seguro? Tudo que minha família pode fazer é se preparar para atrasar a chegada do Lorde das Trevas para que possam escapar. Por que mais você acha que meu avô fugiu do país durante a guerra? Então sim, para responder a essa pergunta, eu amo minha família, disse Kim sarcasticamente. Mas agora que isso foi revelado, minha família corre risco se chegar aos ouvidos do Lorde das Trevas, ele encarou todos no escritório. Eu ficaria muito descontente se isso vazasse de alguma forma. Prefiro não ter uma conversa com meu avô sobre a necessidade de deixar o país porque meti o nariz onde não devo. Aquela era uma conversa que viria inevitavelmente, mas ele preferia que fosse o mais tarde possível. Afinal, ele sabia exatamente o que seu avô lhe perguntaria no momento em que interrompesse a conversa. Ele fora explicitamente instruído a ficar longe, e não importaria para George que demorasse muito para que tivessem a conversa de ficar longe. Ele se aproximaria e usaria as fichas que tinha sobre Kim, que estava farto. Recostou-se confortavelmente na cadeira e olhou para frente com uma expressão inexpressiva, como se esperasse que dissessem alguma coisa ou encerrassem a reunião.
Estava farto de falar e responder perguntas. Do jeito que a conversa tinha transcorrido, ele já tinha causado estragos suficientes para que, no momento em que saísse, as pessoas atacassem Dumbledore com suas perguntas. Mesmo assim, você poderia ter dito alguma coisa, disse Dumbledore. Você também poderia ter feito isso, Kim deu de ombros, com todas essas pessoas e muitas outras. Parecia que todos estavam fartos da conversa de Kim e Dumbledore, onde não conseguiam entender o que estavam falando. Você poderia nos dizer do que diabos está falando? Harry colocou os pensamentos de todos em palavras altas. Kim se levantou da cadeira e abotoou o terno. Vou deixar isso com o diretor. Terminei por hoje. Quanto à segurança de Hogwarts para a qual fui chamado aqui, não há motivo para se preocuparem com a possibilidade de eu comprometê-la. O máximo que farei é visitar Hogsmeade. Ele encarou McGonagall. Vou me sentar com o professor Flitwick como ele pediu, mas antes disso, vou visitar o escritório do Departamento de Assuntos de Crianças. Espero que isso não seja um problema. McGonagall não teve resistência. Ela estava muito interessada no que Dumbledore iria lhes contar. Ela permitiu que Kim visitasse a Eide. Ele imediatamente saiu do lugar tenso que era a sala do diretor. Quebra de cena. Kim bateu na porta da sala de aritmancia. A batida fez com que todos na sala se virassem em direção à porta. Senhor West, exclamou Septima Vector, a professora de aritmancia. O que o senhor está fazendo aqui? Boa tarde, professor, sorriu Kim. Parece que você ainda está fazendo uma bela mágica com números. Eu estava visitando Hogwarts a negócios com o diretor. Quanto à sua sala de aula, estou aqui para perguntar se posso pegar emprestado um dos seus alunos. O sorriso de Vector parecia indicar que ela sabia exatamente de quem Kim estava falando. Claro, você pode. Antes que ela pudesse completar a frase, uma bala loira passou por ela com a elegância de uma nuvem flutuante e chegou ao lado de Kim agarrando seu braço. Leve-a. Vector riu baixinho e balançou a cabeça. Por favor, devolva-a antes da próxima aula. Pode deixar. Kim se virou para a garota ao lado dele e sorriu. Vamos? Luna Lovegood assentiu com os olhos fixos em Kim. Você não me disse que viria, ela disse. Foi uma decisão de última hora, e pensei em te fazer uma surpresa. Como está o seu 6º ano? É a mesma coisa que no 5º ano, que era a mesma coisa que no 4º ano, que era a mesma coisa que no 3º ano. Sério? Achei que sem mim, Hogwarts seria menos divertida. Afinal, eu era a alma da festa. Luna inclinou a cabeça de forma fofa e murmurou, festa? Kim riu baixinho antes de perguntar em tom mais suave. Alguém já tentou bancar o idiota com você? Me conta, e eu vou preparar algo na oficina que você pode jogar neles para tornar o resto dos anos deles absolutamente miserável. Está tudo bem. Eu consigo fazer isso sozinha. Sim, pode. Kim sorriu e abraçou a garota mais baixa. Como vai a Eide? A Astoria está lidando bem com o escritório? Algum cliente que ela teve que recusar por algum motivo? Concluímos o pedido de todas as pessoas que compareceram. Todos ficaram felizes, e seus nomes foram incluídos no livro de dívidas. Bom, essa é a parte mais importante. Vocês dois estão fazendo algum projeto? Estamos atualizando suas anotações do 1º ano. Minhas anotações? Você está acrescentando alguma coisa? Não é bem assim. Estamos tentando reorganizar a forma como as informações são apresentadas. Como a história disse, estamos tornando-as mais digeríveis. Até fizemos a pesquisa para isso. Ah, o que você fez? No ano passado, pegamos um capítulo de cada caderno de cada disciplina do 1º ano e fizemos mockups diferentes, cada um com um design diferente. Mostramos para vários calouros e secundaristas para obter feedback. No final do ano, tínhamos decidido a versão final do design. Depois, durante as férias de verão, trabalhamos lentamente em todos os capítulos de todos os cadernos do 1º ano. Vamos revisar o design uma última vez e até o final da semana, enviaremos os novos designs para a Scrivenschafta para impressão. Você vai expandir para os outros anos? Perguntou Kim. Ele não havia ensinado a história, então não sabia se o Greyingras mais jovem conseguiria lidar com o conteúdo educacional dos anos mais avançados, mas conhecia Luna, e ela conseguia absorver tudo o que era ensinado na sala de aula de Hogwarts como um viajante sedento no deserto. Se isso for um sucesso, repetiremos o processo para as notas do 2º e 3º anos e concluiremos o processo no ano seguinte. Se as notas atualizadas falharem, colocaremos o projeto em desenvolvimento de longo prazo para ver o que deu errado. Kim ficou impressionado. Ele havia dito aos dois que precisavam fazer algo além de resolver os problemas dos clientes, pois isso não daria resultado, pois ficava entediante rapidamente, e que fazer projetos pessoais era a melhor maneira de utilizar a Eide, o que também era o que ele fazia. Estamos tentando fazer alguma coisa. Kim perguntou o que era. Vamos começar um jornal mensal. Tudo, desde o que aconteceu em Hogwarts até o que está acontecendo lá fora, da magia à história. Tudo estará em um só lugar. Será novo e familiar. Além disso, decidimos incluir os cartões Eide. Ainda não decidimos onde vamos usá-los. Talvez você possa usá-los para acessar o jornal. Não, isso é fácil demais. A ideia que foi rejeitada foi a que rejeitamos primeiro. Ai, isso doeu. Bem, faça o que fizer, mande-me um desses jornais, se ele foi feito para ser levado para fora de Hogwarts. Kim sorriu enquanto os olhos de Luna brilhavam. Ele havia dado uma pequena dica e, como esperava, Luna se inspirou nela. Para onde estamos indo? Perguntou Luna. Tirar a história da turma, seja lá onde for, suspirou Kim. Por que esses corredores parecem tão estranhos sem o Recon? Como vou descobrir onde ela está? Pode me perguntar, ela disse. Eu sei. Você é inteligente. Eu sei. Você também é inteligente. Obrigado. Capítulo 360. Loja de penas de Scrivenshaft. Oferecendo salas de reunião para a família West e associados desde 1991. E hoje também a loja estava sediando outra reunião.
No entanto, hoje, a julgar pela atmosfera tensa na sala do primeiro andar acima da loja, a reunião não parecia nada feliz. Duas pessoas estavam sentadas na sala, uma de frente para a outra, olhando uma para a outra do outro lado da mesa. Você sabia, disse Eve, com a voz cheia de mágoa e acusação. Kim franziu os lábios em uma fina linha branca. Ele não conseguia nem olhar Eve nos olhos, mesmo sabendo que essa conversa aconteceria no momento em que decidirá aceitar o convite de Dumbledore. Seu conhecimento não era uma bênção completa, também poderia ser uma maldição. Como era naquele momento? Você sabia o que havia dentro da cicatriz do Harry, disse ela. Suas bochechas estavam coradas enquanto falava, emocionada. Você sabia, mas não disse nada. Você? Por que não disse nada? Eu não sabia dizer. Eu precisava ter certeza se isso. Horcrux. Sim, uma Horcrux. Eu precisava ter certeza de que havia uma Horcrux na cicatriz dele, e com magia tão antiga, não há muita coisa sobre elas por aí. Mesmo tendo suspeitas, não pude chamar seu irmão para confirmar, e mesmo isso não teria feito diferença. 2 dias antes, ele tivera reunião com Dumbledore, e hoje, após silêncio total de Era, receberá um breve fax solicitando sua reunião. Estava claro que Dumbledore confessara tudo o que sabia, pelo menos para a família Potter. O segredo bem guardado sobre a cicatriz de Harry que guardava uma Horcrux finalmente fora revelado a outras pessoas além de Dumbledore. E Era que ouvirá a conversa de que Dumbledore percebera que não fora apenas Dumbledore quem guardara um segredo. Você parecia bem certo quando estava falando com Dumbledore, ela disparou. Quem reagiu a Era pronunciando o nome de Dumbledore em vez do seu título. Era, assim como ele, preferia usar o título correto da faculdade, exceto Snape, ela chamava todos com o nome de professor, tanto na frente quanto atrás. Vê-la usar o nome de Dumbledore demonstrava que Era e talvez até mesmo Potter não estavam felizes com Dumbledore. Eu estava fingindo ser firme. Tinha que falar como se tivesse certeza. A resposta de Dumbledore confirmou que eu infelizmente estava certo. Ele não queria mentir, mas pelo que sabia continuaria a tecer uma teia de mentiras até o dia de sua morte. Outra maldição que ele precisava guardar consigo. Então você está dizendo que não fez nada errado? De jeito nenhum. Sou tão ruim quanto Dumbledore, se não pior. Eu o acusei de esconder coisas, mas não fiz o mesmo? Você não se arrepende disso, não é? Kim balançou a cabeça sem pensar 2 vezes. Seu relacionamento com Eve era de pura verdade. Ela lhe dissera claramente que preferia a sinceridade a mentiras reconfortantes. E ele tentou seguir essa linha o máximo que pôde. Você também sabia da outra coisa? Ela perguntou. A outra coisa? Perguntou ele. Que outra coisa? Eve estreitou os olhos, analisando a expressão dele. Não sei te dizer, disse ela sem rodeios. Justo. Kim pensou no que poderia ser e percebeu que provavelmente era sobre a profecia. Isso o fez pensar se Dumbledore teria sido completamente transparente sobre isso. Estou cansada, suspirou ela, afundando na cadeira. Cobriu os olhos com o braço. Harry tem um pedaço de Voldemort grudado nele. Dumbledore não sabe como removê-lo, e sem ele Voldemort não vai. Ela parou no meio da frase e começou a respirar pesadamente, como se estivesse prestes a desabar. Kim se levantou, caminhou até Eve e a abraçou por trás. Tudo vai ficar bem. Harry vai ficar bem. É mágica. Vamos encontrar um jeito de tirar aquele pedaço da alma do Lorde das Trevas da cicatriz dele. Nós? Tenho pesquisado sobre Horcruxes. Desde que descobri o que são, tenho me aprofundado na magia da alma, tentando ver como funciona. Está progredindo, estou progredindo com a magia. Ele viu a expectativa crescendo nos olhos dela. Pare. Não me olhe assim. Não crie expectativas. Não há como prever como as coisas vão acabar. É eu sim, ela suspirou. Eu me sinto inútil. Você provavelmente é a pessoa menos inútil na situação atual. Eu aprecio isso, mas não posso fazer nada de útil agora. Essa é a sua ideia equivocada. Harry passou a vida inteira sendo olhado de forma diferente por todos por causa da sua situação de menino que sobreviveu. Seu único consolo eram as pessoas próximas a ele. Mas agora, essas mesmas pessoas ouviram algo bastante perturbador. É inevitável que as pessoas o olhem de forma diferente. E talvez pela primeira vez, ele se sinta um estranho entre aqueles com quem deveria se sentir seguro. E se você, sua irmã gêmea, que está com ele desde que nasceu, agir de forma diferente, com quem mais ele pode esperar se sentir normal? Você precisa tratá-lo como se nada tivesse mudado. Além disso, nada é diferente, na verdade. Não é como se a Horcrux tivesse aparecido quando Dumbledore falou sobre ela. A alma sempre esteve lá. Só que agora você sabe sobre ela. Você precisa ser normal com ele. É disso que Harry mais precisa. A mentalidade seria crucial para Harry. Havia uma conexão entre Harry e Voldemort, e se Harry começasse a se sentir angustiado, o Lorde das Trevas seria capaz de sentir isso, e ele não deixaria passar uma oportunidade tão aberta. Mesmo que Harry fosse militante com sua oclumência, seu estado mental ainda seria afetado, e uma leve fraqueza era tudo que o Lorde das Trevas precisava. Por isso, era importante que Harry se sentisse o mais confortável possível depois de saber que tinha a alma de seu inimigo presa à testa. Era crucial que Harry Potter não se machucasse. O menino que sobreviveu era um farol de esperança no coração das pessoas. Já havia um alvoroço pelo retorno do Lorde das Trevas, e se algo acontecesse com aquela figura de esperança, as coisas se tornariam feias e deprimentes muito rapidamente. Ele precisa mais de você e dos amigos dele, disse Kim, confortando-o. Eve suspirou e se recostou em Kim. Ainda estou furiosa com você por não me contar sobre o Harry. Isso teria trazido algo além de preocupação? Não ter conhecimento é melhor do que ter conhecimento pela metade, que só traz problemas. Não vou mentir dizendo que estava pensando em você quando decidi esconder, mas o fato é que teria mudado muito. Não quero acreditar nisso, disse Eve sem rodeios.
tenho certeza de que teríamos algum progresso. Se você tivesse nos contado, poderíamos ter falado com Dumbledore antes, e com mais pessoas investigando, poderíamos pelo menos ter descoberto. Ivy conteve a língua. Deixa pra lá. Se você tivesse nos contado antes, certamente teríamos feito algum progresso. A mesma coisa de antes? Perguntou Kim, questionando o que Ivy claramente havia escondido. Não posso. Mamãe, papai e Dumbledore fizeram todo mundo prometer que não divulgariam nada do que Dumbledore nos contou, disse ela. Kim suspirou. Uma promessa é uma promessa. Não sinta pressão da minha parte, ele sabia que provavelmente era sobre o problema das múltiplas Horcrux. Se não tivesse conhecimento interno, pelo menos teria tentado pressionar ou procurar uma resposta. E eu aqui pensando que meu 7º ano seria tranquilo. Kim riu baixinho. Não é motivo para risos. Eu sei, mas não associo Hogwarts à despreocupação, disse ele. Desde o 2º ano, Kim nunca se sentirá despreocupado em Hogwarts. Cada ano era uma corrida contra o tempo, com prazos apertados e pressões por entregas. Os cofres o mantinham tão ocupado que ele precisava planejar meticulosamente seus dias e as horas que passavam neles. Sinto que fiquei mais preguiçoso desde que saí de Hogwarts. Preciso de uma pressão externa, disse Kim, mudando de assunto. Ele se sentou novamente, apoiando a bochecha nos nós dos dedos. Eu nem lancei um projeto neste verão. Depois de tantos anos, foi uma decepção total. Projeto? O que você quer dizer? Kim bateu os dedos na mesa por um momento antes de começar. Hora de revelar um segredo sobre mim. Ivy se inclinou para a frente, seus olhos demonstrando expectativa. Desde o Magifax até o Aegis, vários produtos da West lançados nos últimos anos são fruto da minha imaginação. Eu os criei, aperfeiçoei, continuo desenvolvendo-os até hoje e, claro, sou o proprietário deles, disse Kim. Embora os produtos e serviços que ele lançou representassem apenas uma pequena parcela de todo o negócio da West, eles foram, sem dúvida, os mais lucrativos. Cresceram tão rápido que cada nova subsidiária criada passou de empresas deficitárias a empresas lucrativas. Você fez o Magifax? Ivy engasgou. Mas se isso, quantos anos você tinha? Eu tinha 11 anos quando desenvolvi, apresentei-o quando tinha quase 12, tinha 13 quando o produto foi lançado para o público em geral, Kim deu de ombros. O Magifax foi a minha primeira proposta. Coincidentemente, é o produto sobre o qual tenho menos controle. Estou envolvido apenas no desenvolvimento. Talvez eu dê uma olhada nos escritórios de desenvolvimento. Ivy, por outro lado, ainda estava com os olhos arregalados. Ela abriu a boca algumas vezes antes de finalmente dizer. Você tinha 11 anos quando criou o Magifax. Como? Quer dizer, como? O primeiro modelo não foi tão difícil de criar, ele ainda se lembrava de como a Magifax não havia usado uma única inovação em sua criação. Eu só precisava da centelha de inspiração que, felizmente, eu havia obtido do mundo não mágico. Acredite quando digo isso, o mundo não mágico é uma enorme fonte de inspiração. Eles são muito maiores que o nosso mundo e com tantas pessoas. É quase inevitável que acabem pensando diferente e em mais coisas do que nós. Você criou o Magifax aos 11? Você ainda está nisso? Kim sorriu. Não deveria ser tão surpreendente. Mozart compôs sua primeira peça quando tinha 5 anos, sabe? Não é diferente disso, se você pensar bem. Acho que a minha é um pouco menos impressionante. Crianças de 5 anos são realmente burras. A Aegis também é seu, Ivy estava boquiaberta. Eu perdi você, não é? A própria Aegis se tornou um grande negócio em pouco tempo. O produto foi lançado em um momento oportunista. Sempre que notícias sobre comensais da morte apareciam na mídia, as vendas da opção mais barata e alternativa às proteções dos goblins disparavam. A Aegis estava se espalhando tão rápido que o patrimônio pessoal de Kim inflou como um balão. Eu me pergunto como ela reagiria se eu dissesse que estou atrás do labirinto, pensou Kim. Assim como a Aegis, Labirinto também cresceu em ritmo acelerado e embora não tenha vendido tanto quanto as proteções, a rede de portas cresceu a uma taxa superior às previsões. O próprio Kim havia criado tantas portas de labirinto que algumas partes do país começaram a aparecer a rede abate na Itália, mas ele sentia que o caos estava prestes a invadir o país. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.